Olá, corredores e corredoras, sejam muito bem-vindos ao Quilômetro 41, o podcast do Corredor Amador. Eu sou André Moraes, sou médico e corredor, estou aqui com Murilo Grosch, treinador de corrida e corredor, e hoje recebemos o professor doutor André Casanova Silveira, professor do Departamento de Esporte da Escola de Educação Física e Esportes da USP. O André é doutor em ciências pela USP e desenvolve pesquisas focadas justamente na interface entre o exercício físico e fatores ambientais, como calor, umidade, altitude e poluição, algo que é muito importante aí para quem mora em São Paulo, nossos grandes centros, né? Também realizou parte do seu pós-doutorado em colaboração com a University of British Columbia, no Canadá, uma das grandes referências mundiais em fisiologia ambiental e ciência do esporte. Hoje a gente vai vamos discutir o impacto de coisas como calor, frio, altitude, umidade e poluição na vida do corredor amador. André Casanova, seja muito bem-vindo ao podcast Quilômetro 41. Valeu, pessoal. Obrigado pelo convite. Que nem eu falei, já foi um grande parceiro esse podcast nos meus últimos dias agora. Então, espero poder contribuir um pouco aí com vocês. Muito bom, legal. Queria agradecer ao André pela participação. Para quem não sabe, nós nos formamos na mesma faculdade, né, na Escola de Educação Física e Esporte da USP, na IFE-USP. E eu não sei se isso é bom ou ruim, acho que a gente está ficando velho, né, André? Porque, poxa, a gente já faz um tempo que a gente se formou, né? Você já virou professor da casa, fico muito feliz por isso, te dou os parabéns, mas é legal demais, né? Você é ingressante em 2011, se eu não me engano, né, da escola. Isso. Eu ingressei em 2011, me formei certinho em 14, e desde então emendei mestrado, doutorado, pós-doutorado, sempre fiquei lá pela escola. Inclusive eu brinco que se podia contar esse tempo para minha aposentadoria também, né? Com certeza. Muito bom. Habitualmente E é um quase momento... que nós fomos colegas, quase que nós fomos colegas, porque eu também sou ingressante em 2011, mas eu tranquei meu primeiro ano, porque eu servi o exército um ano, então quase que a gente foi colega de turma aí, mas acabei que fui junto com o pessoal de 2012, mas legal demais. Obrigado, André. Vamos lá, acho que o tema hoje vai ser bem interessante, né? Falar sobre como o clima pode interferir ali na performance, quais cuidados, quais dicas, o que a gente pode esperar ali de mudanças fisiológicas, principalmente, né? Mediante diferentes alterações fisiológicas. Agora tenho dois Andrés aqui. Eu vou falar pro André do quilômetro 41, eu vou fazer a primeira pergunta aqui para o André Casanova. Bom, meus amigos geralmente me chamam de casa, então se quiser chamar Pronto. de casa, o pessoal do EFE geralmente chama de casa, então fica à vontade. Mais prático, Perfeito. porque André tem o de monte, né? Onde você vai tem 2, 3 Andrés, é impressionante. Sim, o pessoal geralmente me chama de casa, então dá à vontade, você é egresso. Boa, obrigado, valeu, fica mais fácil assim. Bom, então, Casa, queria saber, antes da gente entrar mesmo em questões mais teóricas, o tema principal, assim, do nosso podcast, conta um pouquinho, Casa, qual a sua relação ali com o esporte, como que você começou a se interessar pelo esporte, o que fez você querer ali virar aluno, né, se formar na Escola de Educação Física e Esporte da USP, o que você pratica hoje em dia, como que é a sua relação, como que tudo começou? Cara, é uma história meio assim de vai e vem, porque quando eu era pequeno eu cheguei a lutar taekwondo, cheguei a fazer escolinha de futebol, fiz de tudo um pouco assim, e ficava indo e vindo, nunca me engajei muito em um esporte específico, uma modalidade específica, eu sempre fiquei indo por várias modalidades, e até por uma certa falta de grana, eu tinha que ir migrando de esporte em esporte, era muito difícil manter em um só. Depois, com o tempo, quando eu cheguei mais ou menos na adolescência, ali uns 14 anos, 15 anos, eu comecei a fazer parkour. Parkour estava chegando no Brasil e eu me engajei bastante assim com a galera. Então, com os pioneiros assim do Brasil, eu acabei conhecendo bastante, comecei a treinar e aí foi quando eu vi assim um poder transformador do esporte. Porque a gente geralmente ia para algumas praças meio desabitadas, cheia de morador de rua, e a gente acabava dando meio que uma vida naquele lugar. Então, a partir disso, eu comecei a me interessar muito pelo poder do esporte, e acho que foi ali que eu decidi que eu queria seguir para uma área voltada para a educação física, para o esporte. Foi mais ou menos ali. E já tinha essa interface da cidade, né? Que tem a ver com a poluição que hoje em dia eu estudo. Legal, muito bom. E aí, na sua foto do Instagram, tem uma foto sua lá com capacete, óculos de bike. Atualmente você pedala, é ciclista.
Então, como o tempo vai ficando meio escasso, conforme a gente vai ficando mais velho, aí eu acabei indo para essas modalidades mais individuais, assim, e Aham. acabei indo para corrida, para o triatlon, para bike. Então, é Ah, isso que eu boa. tenho feito hoje em dia, né? Corro bastante, pedalo quando dá, porque pedalar envolve uma logística maior na cidade, né? Uhum. Mas Com tenho certeza. corrido bastante e tenho pedalado quando eu posso. Nadar eu tô devendo um pouco. Ah, Boa, legal. nadar é mais complexo ainda. Nossa, Uhum. muito. Não, legal, assim, uma coisa nada a ver aqui com a pauta, mas me chamou a atenção porque eu tenho com um certo interesse, assim, em urbanismo e você falou um ponto, né? Como é que a gente resolve um espaço público que às vezes está violento ou que está ali meio sem ninguém, aquele lugar meio sombrio, ocupa esse espaço, põe gente, faz as pessoas frequentarem, a coisa melhora naturalmente, né? Eu acho que legal, eu nunca tinha É, pensado no parkour com sob essa ótica, assim, mas muito interessante. ali no começo, quando a gente ia para as praças, assim, até tinha um lugar que a gente treinava bastante, que era a Praça Roosevelt, Uhum, Uhum. que não era revitalizada igual é hoje. Então, eu acho que hoje em dia ela é bem mais ocupada. Na época não ia ninguém lá, era tipo, bem, bem trash mesmo, assim. E a gente dando vida naquele espaço, aparecia mais gente, os moradores acabavam descendo ali, os moradores ao redor, para ir assistir a gente treinar. Então, era um negócio que me chamava muita atenção, assim. Eu tinha essa outra parte da visão, assim, de, pô, Uhum. legal, o pessoal desce aqui para ver, começa a ficar mais habitado, o lugar fica mais seguro. legal. Sempre gostei muito Ciclo de pensar virtuoso, desse né? outro lado. Muito bom. Interessante. Uma coisa então, André, agora voltando aqui para a nossa pauta, a gente tem, né, nossos corredores, os que a gente interage diretamente, nossos apoiadores, a gente está sempre pensando em treino, pace, planilha, tênis, né, que eu não sou não fico muito vidrado nisso, mas eu percebo que é uma coisa que está sempre na cabeça das pessoas. Mas a gente às vezes ignora o ambiente, como é que é a cidade, como é que tá o clima, que fase do ano a gente tá. Então, assim, para introduzir, né, assim, vamos trazer quais são os fatores, né, ambientais que podem impactar a experiência de um corredor. Então, impacto direto, assim, se a gente for pensar, principalmente temperatura, né? Uhum, Então, acho que todo mundo que corre já sofreu um pouco correndo no calor. Então, principalmente o calor, acho que pode impactar bastante. Umidade também, se você já correu em uma cidade litorânea, por exemplo, quando você tem uma umidade bem alta, combinada com esse calor, com essa alta temperatura, geralmente se você corre, você vai sentir bastante. Geralmente uma queda no desempenho, frequência cardíaca indo lá para cima. Então, são coisas que impactam diretamente. A questão do vento também é uma questão ambiental que impacta. Se a gente for pensar no ciclismo, esse impacto é maior, né, devido à velocidade. Mas na corrida também, se você pega um vento contra, é bem sofrido às vezes também. Então, acho Uhum. que as principais variáveis, né, temperatura, umidade e vento, vão impactar bastante diretamente, então de uma forma aguda, mas assim, as outras variáveis ambientais, por exemplo, os poluentes, eles também vão impactar bastante. Não tão agudamente, eu imagino que alguns poluentes, como o ozônio, por exemplo, ele pode impactar agudamente, mas de forma crônica, os poluentes também podem exercer um papel bem drástico aí na nossa performance e na saúde dos atletas. então Muito interessante. vamos destrinchar um pouquinho mais. Não sei se é o que o Murilo ia falar, Murilo, pode falar, depois eu complemento. Não, só um ponto, né? O caso aí destacou vários fatores, né? Então, ambientais que podem interferir, né, no nosso desempenho, até mesmo, eu acredito, na nossa saúde, né? Mesmo, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, o perigo, né? Agudo ou crônico desses fatores. E uma grande questão que eu vejo, né, como treinador de corrida, é a negligenciar esses fatores, né? As pessoas que tentam fingir que nada está acontecendo, né? Então, aquela pessoa que tem uma prescrição de treino X e vai treinar, por exemplo, no verão, numa temperatura de 32, 35 graus, e tenta manter a mesma intensidade de exercício, o mesmo pace, né, por exemplo, sem se preocupar que a frequência cardíaca está mais alta, a percepção de esforço está mais alta, e acha que a ferro e fogo precisa seguir aquela intensidade proposta de pace, por exemplo, né, aquela pessoa que também, quando vai fazer uma prova de corrida, né? Tem uma prova-alvo e não liga para os fatores ambientais. Se está muito frio, se está calor com umidade, pior ainda.
e acaba tentando seguir a estratégia que tinha planejado anteriormente. A gente vê muito isso, né? Por exemplo, a gente fala muito das maratonas, né? As majors, por exemplo. Então, as pessoas que esperam uma certa situação climática, chega lá no dia, de repente o tempo vira, uma situação adversa e a pessoa, cabeça dura, vai lá e tenta seguir a mesma estratégia de pacing que tinha proposto anteriormente, sem fazer as adequações necessárias e muitas vezes, assim, quase 100% das vezes, acaba quebrando a cara, né, por negligenciar esses fatores. E hoje a gente vai falar sobre o que realmente muda no corpo, né, e a gente entender mesmo e quem sabe aí esperamos mudar um pouco essa visão, né, e fazer com que as pessoas levem esses fatores com mais seriedade e a influência que eles têm sobre o seu corpo. Então, assim, Eu acho que principalmente quando a gente prescreve treino baseado em frequência cardíaca. Então, tem bastante gente que ainda prescreve treino baseado em frequência cardíaca e essas variáveis têm um impacto muito grande na frequência. Acho que a gente vai perfeito. falar mais para frente, mas... Não, com certeza. O que eu queria, André, você citou, né? Você citou temperatura, umidade, vento. Então eu queria, assim, vamos pegar cada uma dessas e falar assim, mas a temperatura impacta. Acho que todo mundo sabe, né, que tem uma ideia de que correr no calor, isso é quase que intuitivo, é cultura, é senso comum. Tá quente, vai ser mais difícil. Mas por quê? Bom, se a gente for... Vamos pensar de uma forma um pouco didática. Uhum. Então, a gente... É como se tivesse uma balança. Então, a gente tem, de um lado, o calor metabólico que a gente está produzindo durante a atividade e o calor produzido ali pela contração muscular. Então, a produção de calor pelo trabalho mecânico. Então, a gente tem, de um lado da balança, essa produção de calor. Do outro lado da balança, a gente teria os mecanismos que vão fazer a perda desse calor, que vão ajudar a dissipar esse calor, que seria aqueles mecanismos clássicos, a evaporação, condução, convecção. E aí, o que precisa fazer durante o exercício é tentar equilibrar essa balança, porque a gente tem uma temperatura central média que fica em torno ali de 37 graus. E quando a gente está fazendo atividade, essa temperatura tende a aumentar, porque a gente está tendo esse lado da balança puxando para cima. Se a gente não equilibra esse outro lado da balança, aí fica muito difícil a gente conseguir manter essa temperatura. E aí a gente chega em uma temperatura central, quando ela aumenta por volta dos 38,5, 39 graus, que aí o exercício ele já fica muito difícil. Então, pessoas que não são tão bem adaptadas, elas tendem a parar o exercício ali. Então, elas entram em exaustão e param o exercício. Então, parece que tem uma temperatura limite também. Então, o que a gente precisa fazer é favorecer esse lado da balança. E a gente favorece como? Então, tem técnicas de resfriamento e de causas naturais também. Por exemplo, se a gente tem vento, o vento vai ajudar na convecção e na evaporação do suor. Então, ele também ajuda nesse equilíbrio da balança. Se eu estou num ambiente muito úmido, a minha evaporação fica prejudicada. Então, eu tenho que criar algum outro mecanismo para me ajudar a equilibrar essa balança. Então, o tempo inteiro eu tenho que tentar fazer com que essa balança fique equilibrada para que eu não tenha nenhuma falha, nenhum problema nesse equilíbrio da minha temperatura central. Perfeito. A gente falou bastante sobre isso no episódio de fadiga, né? Tem até aquela teoria do governador central, então imaginar que ele está lá monitorando. E do ponto de vista fisiológico, a gente tem uma faixinha muito estreita ali que a gente pode tolerar, né? O corpo vai tentar evitar que você morra fazendo a atividade física. Esse é o papel dele. Então, se você começar a subir sua temperatura, ele vai falar: para, meu filho, pelo amor de Deus, não vai morrer fazendo isso. Né? E aí, obviamente, o ambiente externo ele vai agravar e vai dificultar esse processo todo. Isso, e do mesmo jeito que o modelo do governador central, que é um modelo, né? Então, ele foi implementando coisas ali, existem também os modelos de controle de temperatura. Então, o modelo clássico, ele diz que a gente tem uma região no hipotálamo que tem um set point, que funcionaria como se fosse um termostato. Então, se a gente atinge determinada temperatura, a gente vai ter alguns mecanismos aferentes estimulados para eferentes, né? Então, set point ele recebe a informação aferente e vai mandar algum mecanismo para a gente tentar diminuir esse calor. Então, se a gente está aumentando muito o calor, vai chegar aquela informação lá no hipotálamo, ele vai disparar alguma coisa para a gente tentar controlar isso, ou seja, suando mais, ou até mesmo coisas perceptivas. Então, é buscar uma sombra. Então, isso é um mecanismo que faz com que a gente tenta diminuir esse calor. Legal. Interessante. E, Casa, esses mecanismos, né, de resfriamento,
eles são treináveis, digamos assim? Uma pessoa mais bem treinada, mais bem condicionada, tem esses mecanismos mais eficientes? Por exemplo, procurar uma sombra, ok, isso acaba sendo uma coisa meio intuitiva, qualquer um, destreinado ou treinado, conseguiria. Mas, por exemplo, a eficiência na produção de suor, isso se torna melhor com a melhor preparação do atleta ou não é algo inerente de cada um, aquela pessoa sua mais, sua menos, e ponto final, ou existe adaptação? Não, existe adaptação, que são os períodos de aclimatação ou aclimatização ao calor, né? A gente pode fazer isso de forma controlada. Então, por exemplo, quando tem um protocolo no laboratório, onde a pessoa vai lá no laboratório, sei lá, uma semana seguida, onde ela pedala 1 hora e meia, subindo a temperatura dela acima do que seria aquele ponto do set point no termostato, e ela vai ter algumas adaptações, tipo aumento de glândulas que vão ajudar no suor, ela vai ter uma diminuição dessa frequência cardíaca durante o exercício, então, porque no calor a gente sobe essa frequência cardíaca, a partir desse período de aclimatização a gente diminui. E as mudanças perceptivas, né? Então, percepção de esforço acaba diminuindo um pouco também dessa exposição controlada ao calor, mas também em alguns períodos do ano, por exemplo, a gente que treina no Brasil no verão, a gente acaba tendo também algum efeito de aclimatação, né? De treinar nesse calor. Então, a gente vai ter, sim, o aumento de alguns mecanismos fisiológicos que vão me ajudar a dissipar melhor esse calor, vão me ajudar a contornar melhor esse calor. Seguindo nessa lógica, faria sentido uma pessoa, vamos supor, aquelas pessoas que vão correr as majors do primeiro semestre. Dá para dizer que o corredor brasileiro tem uma certa vantagem, que ele vai correr no nosso verão e depois vai competir num clima bem mais baixo. Então seria que nem assim como as pessoas, às vezes, a gente pode falar da altitude também depois, as pessoas vão para altitude para depois competir ao nível do mar. Faria sentido você treinar no calor para depois competir num clima mais ameno? Então, tem alguns estudos que um mecanismo que chama adaptação cruzada. Eu estou treinando no calor, eu vou ter benefícios que podem me ajudar quando eu for treinar no frio, quando eu for competir e treinar no frio. Tem alguns estudos que mostram que sim. Então, pessoas fizeram adaptação ao calor, vão ter alguns mecanismos ali, aumento da massa de hemoglobina que a gente tem no calor, aumento dessas glândulas écrinas, melhora da atividade nervosa simpática, do balanço autonômico, né, na verdade. Então, isso tudo pode gerar uma melhora quando eu for treinar no frio, competir no frio. Então, tem alguns estudos que mostram que sim. Embora não seja algo muito, muito bem esclarecido, assim, essa transferência dos ambientes, mas parece que sim. É porque também tem o risco do desgaste de treinar no calor, né? Acho que é por isso que a gente não vê, sei lá, uma pessoa fazendo uma temporada, não, eu vou fazer aqui Vou para Tailândia, passar 4 meses treinando na Tailândia a 45 graus e umidade de 90%, porque eu acho que a pessoa vai se desgastar tanto que talvez essa adaptação... Mas aí eu tô fazendo hipóteses aqui, não sei se faz algum sentido. Não, acho que o que conta mais é ser, vou competir em Kona. Eu começo a fazer um período de aclimatação treinando, sei lá, com várias camadas de roupa, por exemplo. Porque eu já sei que lá vou enfrentar um ambiente quente, úmido, e eu preciso dessa adaptação. Perfeito. E parece que para adaptação, não importa se eu estou sendo adaptado num ambiente quente, úmido ou quente e seco, que eu vou ter a mesma adaptação ao calor. Então, essa adaptação ela vai ocorrer da mesma forma, independente se o ambiente é quente, úmido ou quente e seco. Então, se eu fizer um período de aclimatação em casa, vestindo várias camadas de roupa enquanto eu pedalo no rolo, eu vou ter essa transferência de melhora na performance, provavelmente, quando eu for para esse ambiente quente competir. Interessante. E legal a questão da aclimatação, assim, meio que natural, né? Quando a pessoa aqui no Brasil, por exemplo, treina no verão, né? Eu sou uma pessoa que sofre muito com calor, até vou te fazer uma pergunta depois em sequência, mas eu percebo muito isso. Quando começa uma temporada de calor aqui no Brasil, né, em São Paulo, onde eu moro, eu sofro bastante, assim, mas passa um mês, passa 2, parece que as coisas começam a melhorar e fatores fisiológicos, né, quando a gente acompanha a frequência cardíaca, realmente a gente começa a notar uma certa adaptação do nosso corpo. E aí, caso a minha pergunta, eu comecei minha frase falando que eu sou uma pessoa que sofro bastante, né, e assim, treino já há muitos anos, poxa, corrida desde 2007, então me considero já uma pessoa relativamente treinada, não tive praticamente nenhum momento de sessão ali mesmo dos meus treinos durante esses vários anos. Então eu queria saber, existe uma variação individual
sem pensar necessariamente no treinamento, mas pessoas que possuem algum fator genético que favorece ou não, né, o treinar em calor, a pessoa que sofre mais, sofre menos, existe isso ou não? Eu acho que isso está mais ligado às respostas perceptivas de cada pessoa, Uhum, então avaliação individual, porque eu acho que a adaptação mesmo, se você segue um protocolo, se você uhum, consegue fazer esse protocolo, você vai ter sim adaptação. entendi. Então, o que eu imagino que seria mais perceptivo, aí essa variabilidade interindivíduo Uhum, é mais de percepção. percepção. As adaptações, eu acho que você vai ter independente de. Quer dizer, você vai ter adaptação caso a sua dose seja cumprida, né? Que tem uma certa Uhum, dose. Não adianta eu só, vou lá treinar no calor, meia hora, mas, pô, uhum, numa intensidade baixa, que não chegou a elevar minha temperatura naquele set point. Então, o uhum, que eu preciso fazer quando eu estou treinando e quero me adaptar ao calor é eu superar aumentar minha temperatura corporal central para eu gerar esses mecanismos que vão gerar adaptação. Se eu não entendi. consigo levar essa minha temperatura corporal central acima desse set point, as adaptações também não vão ocorrer. Então, eu Uhum, preciso dar um estímulo adequado por um tempo necessário para conseguir as adaptações. Então, como eu falei, treinando no rolo com várias camadas de roupa, eu tenho que induzir essa minha temperatura a chegar nesse desconforto, que seria acima de 38 graus, 38,5, e aí eu manter aquilo por 1, 2 horas, que seria mais ou menos o período que eu tenho essa adaptação. E alguns uhum, protocolos eles também dividem, né? Então as pessoas, em vez de ficarem 2 horas pedalando ou correndo nesse calor, eles podem fazer em 2 períodos no dia, 2 períodos de uhum, 1 hora. Mas eu acho que o ponto central eu preciso dar um estímulo adequado. Se eu não der esse estímulo adequado, eu não vou ter as Perfeito. adaptações. Ô, André, uma coisa que eu fiquei pensando aqui, né? Eu e o Murilo, quem é ouvinte mais assíduo já sabe. Eu transpiro quase nada, assim, é muito difícil eu uhum. transpirar. E o Murilo é o oposto, é 1 litro por hora, né? Não é isso? Mas Mais. Então, chega a assim, quase dois, é somos bizarro. opostos. E aí, normalmente a pessoa pensa pô, o Murilo sofre com calor, eu subjetivamente não sofro tanto, assim. Eu sofro, obviamente, mas eu não sinto esse drama que o Murilo tem aí da questão da hidratação. Mas aí eu fico pensando, mas isso para mim é um pouco paradoxal. Por quê? O suor ele não é um vilão, ele é justamente uma tentativa, uma ferramenta de autorregulação corporal. Então será que o Murilo, por transpirar mais, não deveria ser mais eficiente na termorregulação do que eu que transpiro muito pouco? Eu saio para correr 30 graus, termino, eu tô com um pouquinho de suor assim na camiseta. Né? Será que isso é bom? Não é bom ou não dá para saber? O André Então, consegue terminar uma meia maratona talvez sem beber água. Aí eu vou morrer, né? Eu Eu não morro. sinto É minha necessidade questão de de. tomar água, eu nunca suplementei sódio, nada disso, né? Só que eu não sei se isso é bom ou ruim. então acho que eu sou mais como o Murilo, assim, eu Uhum, suo bastante também durante a atividade. Eu acho que tem um ponto que o suor é um marcador de eficiência dos protocolos de aclimatação. Então, se Uhum. eu estou suando mais, é uma forma de eu dissipar mais esse calor. Que o que acontece quando a gente está fazendo esse exercício no calor é uma competição pelo fluxo sanguíneo. Então, eu estou ali fazendo uma contração muscular, estou precisando de sangue ali, e ao mesmo tempo eu tenho que mandar sangue para a pele para poder me resfriar. Então, aquela temperatura corporal central, ela está concentrando o sangue aqui para manter. Só que quando eu estou fazendo exercício, que eu estou aquecendo muito aquilo, eu começo a mandar mais sangue para a pele. E aí começa essa disputa entre o sangue indo para a Uhum. pele e o sangue indo para a musculatura. uhum. Então, eu acho que pessoas que suam menos podem estar mantendo mais esse aporte sanguíneo na musculatura, mas eu não tenho certeza sobre isso que eu estou É uma falando, então já deixo pergunta claro. meio Mas capciosa, eu mas. acho que pode acontecer. Mas geralmente, se eu estou perdendo mais suor, estou perdendo mais líquido, obviamente tenho que repor adequadamente, mas provavelmente eu tenho melhor também uma melhora também na parte dos resfriamentos. Perfeito. Aí Eu só mais um. imagino que sim. Perfeito. E só mais um ponto sobre ainda nesse ponto, você falou da umidade, né? Só. Talvez isso seja óbvio para algumas pessoas e tal, mas a questão, assim. Por que a umidade impacta tanto, né? Você falou, mas assim, ela diminui a termorregulação. Mas por quê? Né? Qual é o micro? Como que o suor, na verdade, essa é a pergunta para poder responder essa. Como que o suor regula a nossa temperatura corporal?
Acho que o ponto é, as pessoas elas geralmente têm um pensamento que é, eu estou suando para diminuir minha temperatura. Mas na Uhum, verdade a gente diminui a nossa temperatura quando esse suor evapora. perfeito. Uhum, Então, se eu estou suando e tenho uma umidade alta, essa evaporação ela não está contribuindo. Aí, se a gente resgatar aquela ideia da balança que eu falei, essa evaporação não está ajudando a equilibrar minha balança se eu estou num ambiente muito úmido. Então, eu continuo produzindo calor e não estou perdendo pela evaporação. Então, eu tenho que fazer algum outro mecanismo que me ajude a equilibrar essa balança. Calor com umidade, né? Aquela sensação, às vezes a mesma temperatura que a gente enfrenta aqui num treino em São Paulo, por exemplo, quando a gente vai treinar no litoral, mesma temperatura, mas por conta da umidade ser maior, né, gera um incômodo muito grande, né, quando a gente tá ali desempenhando o nosso exercício físico, né? E eu sempre brinco, faço uma analogia com a roupa secando no varal, né? Às vezes a gente tem até uma temperatura alta, mas uma umidade também muito alta, a roupa demora mais para secar do que, às exato. vezes, um pouco mais frio e o clima mais seco, né? Então, observe sua roupa no varal. Se ela está demorando a secar, você talvez tenha alguns problemas durante o seu treino, talvez valha algum tipo de adaptação aí. É É aquela. perfeito. E eu adicionaria também o vento aí como um fator bem Uhum, importante. Então, porque às legal. vezes eu posso estar num ambiente úmido, tenho esse suor, mas esse suor ele consegue ser evaporado por convecção ali por causa da ação do vento, né? Então o vento Uhum, vem pela convecção, ele consegue resfriar aquela água na minha pele e aí eu uhum, tenho o movimento circular, né? Perfeito. legal. E tem um outro ponto ainda sobre temperatura, André. A gente está se alongando, mas acho que é um ponto importante, que é sobre a tal da percepção, né? Hoje está 20 graus, mas a percepção está 25. Me explica um pouquinho esse ponto. O que a gente tem que se guiar? Pelo valor no relógio, no termômetro, ou o valor da percepção e o impacto da radiação solar? Então, aqui é melhor fazer uma prova num dia nublado ou num dia de céu azul? Então, essa questão da percepção é importante porque a percepção ela leva em consideração, né, é, a temperatura ambiente versus a temperatura real, assim, né? Aham. Então, essa temperatura real, ela vai impactar justamente junto com esses outros fatores. Então, a Uhum, umidade, o vento, a radiação, ela vai impactar diretamente nessa temperatura que a gente está sentindo. Então, essa combinação de fatores que vai dar essa temperatura. Então, geralmente, a temperatura sentida Uhum. seria mais essa perceptiva e não a uhum, temperatura ambiente. A gente vai levar mais em consideração essa temperatura perceptiva, Legal. porque ela envolve justamente esses outros fatores. E se a gente for pegar algumas diretrizes de, por exemplo, campeonatos, Comitê Olímpico, assim, o que eles dão geralmente é uma medida que chama WBGT. Não sei se já ouviram falar, Não mas ouvi eles falar. medem a Interessante. temperatura. É como se fosse um termômetro, mas eles medem a temperatura por diferentes pontos. Então, eles têm um bulbo preto, que ele vai medir a temperatura pela radiação. Eles têm um termômetro como se estivesse num becker com água, que vai medir essa temperatura úmida. E eles têm a temperatura do ar, e aí eles fazem uma equação que vai me dar uma temperatura. E geralmente as recomendações, elas são baseadas nessa temperatura, porque seria essa temperatura perceptiva que a gente Caramba, tem. que legal. Que legal. interessante. Bem legal. Eu corri 3 maratonas. Uma que tava frio, nublado o tempo inteiro, que foi a mais gostosa de correr. Uma que Uhum, tava uma temperatura que não parecia tão alta, acho que devia estar 21, 22, mas que abriu um sol. Céu azul, que eu nunca vi tanta gente passando mal na vida. Assim, foi um show de horror essa maratona, assim, Maratona do Porto, que no ano anterior tinha sido nublado e chuvoso. Nesse ano foi um sol, um dia lindo e todo mundo passando mal. E uma terceira que começou nublado e terminou com sol. E no final, você olhava no relógio, 18 graus. Só que a sensação é de que você estava no Rio de Janeiro. Então, assim, por causa do sol. Então, dá para perceber, assim, e às vezes as pessoas se iludem, né? Se você não ajustar, e eu achei muito legal. Você pode repetir, André? Isso que você falou é WBGT, é isso? Isso é Wet Bulb Globe Temperature. Aí Legal. é essa sigla em inglês que você tem essa diferente medição da temperatura. Então, você tem pela radiação, pela temperatura úmida e pela temperatura do ar. Muito E aí, bom. geralmente, as diretrizes, Comitê Muito Olímpico, bom. FIFA, eles dão as diretrizes baseadas nessa temperatura. Então, eles têm uma uhum, equaçãozinha lá, de acordo com cada uma das temperaturas medidas,
E aí eles vão dar a diretriz baseada nisso. A FIFA, pelo que eu sei, ela recomenda o cancelamento das partidas se atinge acima de 28 graus. Caramba. Então, parece que tem alguma coisa assim. Acho que o Comitê Olímpico segue a mesma coisa, e parece que isso muda também quando pessoas são aclimatadas ou não aclimatadas. Então, Legal. parece, ó, se são pessoas não aclimatadas, essa temperatura deveria ser menor para pedir um cancelamento de Entendi. evento. Se são pessoas aclimatadas, elas conseguem suportar um pouco mais. Muito bom, muito bom. Interessante. Deixa eu puxar um gancho aqui. O André mencionou a Maratona do Porto, né? Que foi um show de horrores ali, um monte de gente passando mal. A gente falou da aclimatação, a gente falou que as pessoas conseguiriam ali se adaptar, né, ao calor, né? E só o meu receio aqui dos nossos ouvintes começarem ali, o próximo verão vai estar todo mundo de blusa correndo debaixo do sol no meio-dia, né? E aí o pessoal vai passar mal e vai falar que foi culpa nossa aqui. Então, Casa, o que a gente tem ali de cuidados a serem tomados, né? Existe algum protocolo? O que as pessoas podem fazer? Claro, em ambiente laboratorial é tudo, obviamente, super controlado e seguro, né? Mas as pessoas que querem ter algum benefício, existe algum cuidado a ser tomado, um melhor horário do dia? Como as pessoas podem saber se estão exagerando, se não estão, para não passarem mal, desidratarem, ter ali uma insolação, alguma coisa desse tipo? Eu acho que as principais recomendações, assim, sempre que tem algum órgão que regulariza isso, regulariza o esporte, eles geralmente dão três recomendações principais, né? Que seria o resfriamento ou pré-resfriamento. Então, pré-resfriamento seria antes da corrida eu tomar um copo de água gelado. Isso já me ajudaria. Então, tem estudo que mostra isso. Se eu tomar um copo de água gelado, eu consigo ter um melhor desempenho. Então, o pré-resfriamento é importante. O resfriamento durante a prova. Então, eu ter técnicas, jogar água na cabeça, jogar água no meu corpo, isso ajuda. A outra, as roupas. Então, que nem você falou, sair agasalhado para correr no calor não faz muito sentido, né? E principalmente porque a roupa, ela cria uma camada que ela tem que ajudar a dissipar aquele calor. Então, que nem eu falei da evaporação do suor, eu não posso vestir uma camada de roupa que não me ajuda na evaporação. Então, eu tenho que tomar bastante cuidado, assim, vestir uma roupa que não fique aquela camada sem conseguir ter essa evaporação. Porque se a gente for pensar, eu tenho aqui minha pele e eu tenho uma camada de roupa. Se eu deixo essa água aqui, essa água vai esquentar e vai me ajudar a manter aquela temperatura quente. Que seria mais ou menos o mecanismo da roupa de borracha quando a gente vai nadar. Então, o que esquenta na roupa de borracha não é a roupa. O que esquenta é aquela água que entra e fica aprisionada. Aquela água vai esquentar com a temperatura da minha pele e vai ficar ali. É aquilo que vai fazer eu manter minha temperatura. Agora, se eu estou correndo no calor e eu tenho uma roupa que faz a mesma coisa, não faz sentido. Então, acho que as vestimentas são bem importantes. E a reposição de fluidos também, né? Que se a gente tem uma diminuição ali de 2% no peso corporal, a gente já tem um prejuízo na performance. Então, se a gente consegue manter de forma adequada aquela reposição de fluidos, também não a mais, porque a mais provavelmente vou ter um prejuízo, mas se eu consigo ter uma reposição adequada ali perto do que eu estou perdendo, seria também essencial para manter a performance, eu manter o meu desempenho. Sim, até Muito coisas que legal. a gente tem visto, né? A gente teve aí uma morte no UTMB de Paraty por hiponatremia, né? Provas longas, a pessoa fica tomando água, Tem repor vai, os eletrólitos, desenvolve, né? toma muito mais água do que sal, faz hiponatremia e pode ser fatal, né? Infelizmente acabou acontecendo aí. Um ponto que ainda dentro desse me chamou a atenção, e aí eu vou de novo fazer uma pergunta meio que talvez você não consiga responder em relação ao vento, né? Então, porque assim, na minha cabeça, eu sempre pensei no vento que assim, vento a favor é bom, vento contra é ruim. Na minha cabeça é isso, até por isso tem uma regra que a maratona, para ser validada, por exemplo, um recorde não pode ser uma linha reta, né? Porque se você pega um vento a favor, maratona de Boston não pode também pela altimetria, mas ela não poderia porque você sai de uma cidade, vai em linha reta, sai de Hopton, se eu não me engano, e chega em Boston. Então você pega um vento a favor, você vai correr com alguém te empurrando o tempo inteiro. Mas aí você me falou da questão do resfriamento, eu fiquei pensando, será que existe um vento ideal no sentido de ser um ventinho bem pequeno, que ajude no resfriamento e não atrapalhe no sentido de tipo frear ou de atrapalhar a sua biomecânica?
Então, acho que o problema do vento é essa resistência que ele gera, né? Uhum, Então, se eu tenho um vento contra, obviamente, pode ser que esteja favorecendo aquela evaporação do meu suor no calor, mas ao uhum, mesmo tempo também não está me ajudando a ir para frente de uma forma mais rápida, né? uhum. Então, eu acho que vencer essa resistência pode atrapalhar mais do Do que que está me ajudar. ajudando. Perfeito, Eu perfeito, É. imagino que sim. perfeito. A A não gente ser que acha que seja um não, né? vento Mas geladinho a favor, né? Assim, fazendo, te ventilando pelas costas e te empurrando para frente. Aí seria o Isso é, cenário. no ambiente quente e úmido, se tivesse ventinho gelado ali vindo do mar, pô, perfeito. Legal, legal, a legal. gente acha que vento não interfere tanto na corrida, né? O Casa aí pedala também, então sabe o quanto. Eu também já tive um período de pedalar, fiz um pouco de triatlon, tudo. Na bike atrapalha demais, né? Mas na corrida também, né? A gente acha que não, até a gente brinca. Se tiver um vento contra te freando, procura alguém maior que você, fica um pouco atrás dessa pessoa para cortar um pouco o vento. Parece que não, mas faz diferença. Nunca vou esquecer quando eu trabalhava numa assessoria presencial aqui de São Paulo. Eu fui a Montevidéu, né, acompanhar a maratona de lá, inclusive muito boa, recomendo fortemente, mas tem um grande desafio de que ela é uma prova inteira ali às margens do Rio da Prata, né, então na ida geralmente pega-se vento favorável, né, te empurrando, e na volta um vento, uma meia maratona retornando totalmente contra o vento, e faz muita diferença, atrapalha muito, é uma dos principais desafios ali da prova, né. E é muito interessante a pergunta do André. O André está fazendo várias perguntas aí pro Casa. Eu tô até com medo dos orientandos do Casa. O pessoal da iniciação científica tá tudo ferrado. Vai ter um monte de ideia aí para pesquisa agora. Ah, isso é bom. Pergunta gera dúvida e É isso aí. faz a gente pensar. Não, a gente costuma É falar isso. que eu até falei isso no outro episódio recentemente, que aqui a ideia não é encerrar a discussão, é começar a discussão, né? A gente, obviamente, não vai falar sobre tudo e precisa abrir uma discussão. Uma coisa que eu percebo muito, André, eu quero saber se faz sentido, que eu falei que transpiro pouco, né? Sabe quando que eu transpiro muito? Quando eu corro na esteira. Porque você fica estático, você não tem a resistência do ar que acaba resfriando, e por mais que tenha o ar-condicionado da academia, que eu sempre fico bravo, que para mim poderia estar sempre mais forte, né, mais frio, ainda mais agora que supostamente tá frio em São Paulo. Eu não sei, eu discordo, mas as pessoas acham que tá frio. E aí você chega na academia, a temperatura tá desligada, você começa a correr na esteira, você não tem o vento te resfriando e eu transpiro, que é um horror. Aí sim eu saio molhado. Hoje eu, inclusive, corri na esteira e saí encharcado. Faz sentido isso, né? Justamente porque não tem ação do vento, né? Então, Perfeito, o vento que perfeito. te ajuda ali quando você está outdoor, que está ajudando a resfriar, fazer aquele processo de convecção também, ele não está agindo ali quando você está correndo na esteira. Uhum. Uhum. Então, você fica às custas de um resfriamento pelo ar-condicionado, mas que não tem esse processo do vento, que é super importante. E isso assim, muitas vezes Legal. foge, muitas vezes as pessoas fogem do calor para correr vão para a esteira para fugir do calor, mas tem que levar isso em consideração também, né? Às vezes o aquecimento que você está tendo, dependendo do clima ali, vai dar na Uhum. mesma, né? Você não vai ter a parte da radiação, né? Que também é importante. Exato, 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 Então com tem a certeza. radiação solar também que vai te ajudar a aquecer. Aí na esteira você consegue se proteger um pouco dessa parte. Mas daí ao mesmo tempo você não tem o vento. Então É, sempre a balança que eu falei. Você tem que sempre Uhum. pensar naquele é. esqueminha da balança. O pessoal das cidades Legal. litorâneas, a gente tem nossos apoiadores, pessoal que corre em Recife, corre em Fortaleza. Nossa, eu acho assim, apesar de não transpirar e achar que eu suporto mais ou menos o calor, eu fico impressionado fazer um treino longo numa região costeira, que vai ter uma umidade alta, um calor, um sol. É uma coisa assim Uhum. realmente heróica o que o pessoal faz. Ou então o pessoal do norte, né? Que também é extremamente úmido, porque é muito chuvoso e muito quente. Uhum. É uma loucura. A maratona de Manaus, assim, eu imagino que deve É, ser. Ah, exatamente. bizarro. Nossa. É algo Eu tenho um aluno realmente. em Cuiabá, eu vejo, Nossa, nossa, a Cuiabá. temperatura nunca faz frio naquele É, lugar, os sabe? dois Eu lugares já mais tive aluno quentes que eu morando já em fui na vida é Cuiabá e Atlanta. Bangkok. Uhum. Nossa, Não, Cuiabá é bizarro. surreal, é surreal. Eu já fui lá e é um calor bizarro, assim. Ave Maria. Bom, Eu queria só complementar um negócio que o Murilo falou, que claro. eu Vamos lembrei lá. aqui. Que quando o Murilo falou da resistência do vento, procurar alguém atrás, eu gosto de sempre dar o exemplo do Breaking Through. Quando a Boa, Nike boa. tentou fazer Ah, o boa. Breaking Through, que uma das coisas que eles fizeram, aquele revezamento dos coelhos, que era justamente para tentar também dissipar o vento, além de ajudar, né, no pacing, na estratégia, mas Uhum. também por causa do vento. Então, ali, naquele Breaking Through, eles tentaram controlar tudo. Eles controlaram o vento, controlaram temperatura, inclusive o lugar Uhum. onde eles fizeram,
seria um lugar onde teria uma temperatura ótima. Uhum. Então, eles pegaram para fazer no Autódromo de Monza, porque naquela época do ano, naquele período, a média de temperatura estaria dentro do padrão que eles chamam de padrão ótimo de temperatura. Uhum. Então, Pô, eles tentaram controlar tudo, inclusive o vento. legal, muito bem lembrado, Casa. Tem um outro E exemplo você aqui. falou... Não, fala Não, tem outro exemplo que agora tá prestes a começar, é o Tour de France, por isso que o pessoal ali na frente fica revezando, né? Então o pessoal faz o sinalzinho com o braço e vai revezando. São competidores, mas eles se revezam na frente, porque justamente quem tá na frente tem que vencer a resistência. Então uma dica assim para um corredor, que se você quer tentar, né, colher esse benefício, tá buscando uma métrica 3:30 ou sub 3 ou sub 4, se você conseguir achar um grupinho correndo nesse pace, né, e você se meter ali na meiuca ali, com gente na frente do lado, é uma estratégia que pode ser interessante. Só tome cuidado com quem você vai seguir, né, porque nem acertar o pacing não é das coisas mais fáceis do mundo, né, então tem que ter esse certo cuidado, mas pode ser uma estratégia interessante. Vai lá, Murilo. Isso. Bom, o Casa mencionou, né, o Breaking Two ali, muito bem lembrado e colocado, e mencionou que foi feito no Autódromo de Monza, né, buscando-se ali uma condição climática ideal, né, e aí eu vou puxar o gancho para o próximo tópico, que é exatamente falar um pouquinho sobre o frio, né. Primeiro eu queria saber, Casa, existe uma temperatura ou uma faixa de temperatura ideal para performance esportiva, principalmente em esportes de resistência? Existe isso? Pergunto porque as pessoas buscam, né, para bater os seus RPs, provas com temperaturas mais baixas. Quem faz major ali busca, sempre torce para que faça uma temperatura mais favorável, né, entre aspas ali, nossa, 12 graus, 15, quem está realmente buscando performance, de repente faz 20 graus, já fala que estava quente. Então existe essa temperatura. E o frio é sempre bom, então assim, legal, quanto mais frio, melhor para mim. Então se estiver fazendo 5 graus, ótimo, se estiver fazendo 0, melhor ainda, ou não, também existe um momento em que a temperatura muito baixa começa a nos atrapalhar, e se sim, por que isso acontece? Então, existe sim uma temperatura ótima, que é o que tem mostrado alguns estudos, inclusive no Breaking Two, eles tentaram ficar dentro desse range de temperatura, que seria mais ou menos entre 9 e 12 graus Celsius. O Tem um André vai estudo... botar essa temperatura no ar-condicionado da academia, as velhinhas não vai dar, o pessoal não vai vão deixar. morrer lá. Mas tem um estudo clássico que é do Galloway e Malgan, que acho que é de 97, se eu não me engano, e que nesse estudo eles fizeram tempo até exaustão num exercício, eu não lembro agora se era ciclismo ou corrida, e eles testaram diferentes temperaturas. Eles viram que o tempo até a exaustão aumentava quando você estava numa temperatura, acho que de 9 graus. E aí outros estudos foram sendo conduzidos, tentando replicar esse modelo, e chegou num range hoje em dia que seria mais ou menos aquela temperatura entre 9 e 12 graus Celsius. Então seria uma temperatura ótima. Tanto que no Breaking Two, que eu me lembro, estava 12 graus Celsius no dia. Que tentou o Kipchoge bater lá as 2 horas, estavam 12 graus. Para nós brasileiros vai ser difícil, né? Então, mas é que durante, como eu falei, o ideal é a gente sair agasalhado numa prova dessa. Então, para a gente que vai estar mais frio, sair agasalhado, a hora que começar a subir a balança desse lado, eu começo a tirar aquelas camadas de roupa que eu tô tendo. Então, é melhor eu estar mais vestido no começo, antes dessa produção metabólica, produção mecânica de calor, e depois eu vou tirando para ajudar essa dissipação. Então, essa seria a dica, assim, né? Então, sai agasalhado, mas conforme vai passando o tempo, provavelmente você vai esquentar e vai conseguir performar bem. Um ponto que eu vejo muito pessoal falar, assim, que é sobre essa questão de, né, nós brasileiros vai lá para Boston ou vai para Porto Alegre, que vai ser, inclusive, esse final de semana. Eu não cheguei a ver a previsão do tempo, mas às vezes está 3 graus, 5 graus. Uma dúvida que eu tenho, eu já vi pessoas falando isso, mas eu não sei se isso tem embasamento científico. Se você passar frio antes da prática esportiva, tipo assim, eu vou ficar aguentando ali 1 horinha com frio, porque depois eu vou correr uma maratona inteira, tá tudo bem. Pode prejudicar o seu desempenho durante a prova, mesmo que depois que a prova começar você se aqueça. Você ficar ali 1 hora ali passando frio, isso pode ser ruim do ponto de vista de performance?
Sim, mas primeiro eu vou resgatar ali o que o Murilo tinha falado, se o frio demais também atrapalha durante a prova ali. Uhum. Então, durante a prova parece que sim. Então, não atrapalha que nem o calor. Então, na magnitude do calor, eu não Tá. vou, não vou ser tão atrapalhado, mas o frio também sim. Tem alguns estudos que fizeram aprendizado de máquina, que pegaram vários estudos, várias revisões de literatura, e aí eles mostram que, ó, temperaturas mais baixas eu também tenho um prejuízo da performance. Conforme eu vou atingindo aquela temperatura ótima, que seria os 9, 12 graus, eu vou tendo um comportamento meio neutro, então não tenho prejuízo na minha performance, mas aumentando parece que vai prejudicando muito. Então, acho que a cada 1 grau Celsius eu tenho mais ou menos um prejuízo de 0,4% no meu tempo de pace. Então, se for somar isso numa maratona, vai ser uma Bem coisa muito significativo. alta. Assim. Quantos por cento? Repete pra gente, casa. Acho que é de 0 a 3% no meu Aham. pace. Ah, tá No, bom. seria o meu pace médio de prova, né? Entendi, entendi. Interessante. E, e aí a pergunta do André agora, que se ele puder repetir, por favor, que eu já Não, não, o que eu Uhum. perguntei é que tava. assim, isso sobre a temperatura ideal para a prática esportiva, a gente entendeu que, né, que tá nesse range, mas assim, se a pessoa passar frio antes, né? Existem exemplos clássicos aí, maratona de Boston. O cara pega o ônibus 6 da manhã para largar às 10. E aí ele fala: "Ah, não, eu vou correr uma maratona, eu não quero carregar muita coisa, eu vou de shorts de corrida e um casaco por cima que eu vou descartar". E aí ele fica das 7 da manhã até as largadas, então tipo 3 horas passando frio. E se isso pode impactar, por mais que durante a prova a temperatura esteja ideal para a prática esportiva. Pode impactar sim, porque quando a gente está sentindo muito frio, o principal mecanismo que a gente tem é começar a tremer, né? Então, se minha temperatura corporal central ela diminui, eu começo a tremer. Então, é um jeito de eu tentar produzir calor. Então, eu tenho essa termogênese causada por essa contração involuntária. E isso tem um gasto energético. Perfeito. Então, se eu fico por um período longo tendo esse gasto energético desnecessário, quando eu chegar na minha prova, eu já vou estar com provavelmente não um déficit muito grande, mas um déficit. Alguma perda. Então, é bem provável que isso impacta bastante assim na performance. E também tem a. Embora que quando eu começar a correr, bem provável que isso passe, mas o ideal é que, pô, não precisa sentir esse frio antes, né? É melhor estar mais agasalhado e tirando ao longo da prova do que ficar passando esse frio desnecessário Exato. antes. Daí, o Buenos Aires eu fui Legal. parar de sentir frio no quilômetro 10. Eu larguei, tava uns 6 graus. Chegou no 10, eu falei, nossa, agora tá gostoso. Demorou 10 quilômetros para eu me aquecer, né? E além disso, Uhum. tem um outro risco que é a contratura, né? O frio, assim, eu já tive uma vez que poucas vezes eu travei a coluna, assim, de ter que ir no hospital. Acho que, na verdade, foi uma vez só, né? Mas, assim, uma delas foi um negócio assim, que eu esfriou, tava sem blusa, tudo bem e tal. Chegou no fim do dia, eu tava com as costas completamente Travado. travadas. E aí, Uhum. imagina isso, antes de correr uma maratona não me parece uma boa ideia. Não. E deixa eu falar uma coisa, uma curiosidade aqui, uma divagação minha. Não sei se vocês conhecem, até uma pergunta. Pode ser ignorância minha, talvez vocês conheçam isso há muito tempo, mas recentemente, foi no ano passado ou retrasado, eu fui a uma loja da Decathlon e acho que era período ali de começo de inverno e vendia-se ali tipo uns adesivos que você gruda na pele, na verdade coloca dentro da sua roupa e aquilo produz calor, não sei como. O pessoal põe dentro da meia, põe dentro da blusa e etc. E aí eu fiquei pensando, poxa, essa é uma estratégia legal para quem faz prova fora em lugares muito frios, assim, para não passar calor, não precisa levar muita roupa, no máximo um agasalho. E o negócio dura acho que 6 horas, 8 horas, etc. Minha mãe, que é friorenta, comprou para dormir, né? E falou que o negócio realmente esquenta. Então, não sei se vocês conhecem isso, vocês já tinham visto esses adesivos? Tipo, adesivo, uma almofadinha, sei lá. Adesivo eu nunca vi, mas eu já vi um negocinho, parece aqueles sachês que a gente coloca dentro de mala para não mofar. Tipo Aí você isso, agita aquilo e fica segurando, aquilo esquenta muito. Caramba. Teve uma vez que eu fui fazer esqui cross country, Aham. e aí tava menos 18 graus. Ave Maria. E aí a gente colocou dentro da luva aquilo lá e, putz, ajudava muito. Olha. Meu pé congelou, mas a mão ficou tranquila. Caramba, que É. legal, olha só.
E eu lembro que não era muito caro, não, é super acessível, assim, e acho que fica a dica aí para quem está nos ouvindo, para Mas esse pessoal mais testem antes, né? friorento aí, testem antes, cuidado, né, para fazer isso no dia da prova, testem antes, testem em casa, ver se funciona, né, se não gera nenhum tipo de desconforto, mas muito interessante, muito Eu bacana. imagino que no pé não seja tão confortável, porque o negócio Uhum, esquenta realmente, assim. Agora, uhum. na mão, para mim, quando eu fiz ali, foi perfeito. Não, e na mão, Ajudou, que qualquer legal. coisa você joga fora, né? Agora no Exato, no pé, pé, na logística ali. Bom, muito bom. Uhum. Antes de a gente partir para a próxima parte, que a gente vai falar de altitude, vamos chegar aí na área de maior interesse de pesquisa aí, que são uma coisa muito relevante, né? Principalmente para quem mora em São Paulo, nos grandes centros, que é a questão da qualidade do ar, poluição. Eu queria convidar quem está ouvindo, se você está acompanhando pelo YouTube, se inscreva no canal e eu queria fazer um lembrete aqui, na verdade, anunciar uma novidade. A gente tem o nosso Apoia-se, né, onde você pode se tornar apoiador, ter acesso aos episódios bônus, acesso ao nosso grupo fechado para apoiadores, o Pelotão Quilômetro 41. Então é uma outra experiência. Os nossos apoiadores, se eles sabem, é diferente consumir o Quilômetro 41 sendo apoiador. Você vai ter interações diárias com a gente lá no nosso grupo. Mas, para quem acompanha no YouTube, agora a gente tem também a nossa área de membros no YouTube, aonde você pode se tornar membro do canal pelo YouTube, ter acesso aos mesmos benefícios do Apoia-se. Então, as nossas recompensas tem o inicial, em que você tem os episódios bônus, você tem acesso ao Pelotão, que é o nosso grupo de WhatsApp, e depois você tem caneca, camiseta. Então, são as mesmas faixas de contribuição. Qual que é a lógica aqui? Se você gosta de consumir pelo YouTube, você pode se tornar membro do canal. Inclusive, você vai ter os nossos episódios bônus como vídeos exclusivos só para membros. Se você gosta de contribuir, de consumir o podcast pelo Spotify, recomendo se tornar apoiador pelo Apoia-se, porque aí você vai conseguir consumir pelo Spotify os nossos episódios bônus. Então agora a gente tem um cardápio mais amplo e vamos atender aí as pessoas que gostam de usar o YouTube como forma de consumir o podcast Quilômetro 41. Lembrando que esse é um projeto que depende dos apoiadores para continuar existindo. A gente está muito longe aí da nossa meta de contribuição para que a gente possa profissionalizar o podcast e garantir que ele não acabe. Além disso, pessoal, quem não segue a gente ainda lá pelo Instagram, siga lá. Nós temos vários conteúdos que vão além desse podcast, um conteúdo rápido de 1 minuto, 1 minuto e meio, completamente diferente do que a gente tem aqui. Então é uma outra forma também de consumir o Quilômetro 41. Fala lá, Murilo. Não sei se você falou, me desculpa, me perdi, mas também para o pessoal que nos segue em Spotify, né? Eu quero tocador aí de podcast, nos siga também no YouTube, isso ajuda bastante, né? O algoritmo entender ali que nosso canal é relevante, a mandar os nossos vídeos para as pessoas, para que nossos vídeos apareçam ali na timeline, na home ali do YouTube do pessoal, né? Isso ajuda bastante. E todos os nossos conteúdos, quando vocês gostarem, deem like, compartilhem, isso também ajuda ali os algoritmos malucos aí do YouTube e das redes sociais a entenderem a relevância e ajudarem a gente a atingir, né, mais pessoas. Exato. Inclusive, agora que o Murilo falou isso, no YouTube tem mais uma coisa que você pode fazer a partir de agora. Você pode hypar o vídeo. Então, o que é o hypar? Você vai dar pontos, né, ali para esse vídeo dizendo: eu gosto muito deste conteúdo. Então, para quem realmente gosta, você vai se inscrever no canal, curtir, comentar e hypar o vídeo. Aí a gente vai ficar realmente feliz e você vai ter a nossa eterna gratidão. André, fala aí para como que as pessoas podem te acompanhar, se você tem um Instagram, para onde que o pessoal pode acompanhar o seu trabalho. Bom, eu sou bem ruim de redes sociais, eu já aviso. Então é muito difícil eu postar alguma coisa, mas é isso. Eu tô no Instagram, underline André Casa, se alguém quiser me seguir, fica à vontade. Talvez se decepcione um pouco com a falta de conteúdo que eu faço lá, mas Não, eu te entendo. vou tentar melhorar ao longo do tempo. E acho que é isso. Ou pode me contactar por e-mail, caso alguém tenha interesse nessa linha de pesquisa, queira fazer um estudo lá com a gente. Tá convidado, ou participar do grupo de pesquisa também, tá convidado. Legal. O nosso público, ele é bem, entre aspas, no bom sentido, um público bem nerd, né, André? A gente tem muita gente que gosta mesmo de ler os estudos, pergunta. Quando a gente não coloca, né, na legenda, a gente esquece, de repente, de colocar uma referência, o pessoal, cadê a referência? O pessoal do pelotão, então, né, os apoiadores, nem se fala. Então, acho que é muito legal, né, André, falar que, olhando ali
acho que no seu currículo Lattes tem link, ou no próprio site da FEUSP, né? O pessoal consegue ver os seus trabalhos, né? Já desenvolvidos, que está sendo desenvolvido, tem o ResearchGate também, então acho que o pessoal pode buscar ali o seu nome no Google e tentar encontrar trabalhos já feitos, né? Sim, no site da EFE tem lá os principais links, né? Então, Lattes, Orcid, tem aí onde você consegue buscar os trabalhos, as coisas que eu tenho feito, o grupo de pesquisa também. Legal. Então, fica o convite, se alguém quiser participar das reuniões. Por enquanto a gente está sem reuniões, mas em Uhum. breve teremos reuniões do grupo. E aí também fica o convite para quem quiser participar, se quiser mandar um e-mail, fica à vontade. Muito bom. Bacana. Ô André, então uma coisa até que a gente acabou pulando aqui, né? Se a gente falou da sua trajetória no esporte, mas eu queria, já que a gente vai falar de coisas assim, entre aspas, mais exóticas, né? Porque até então foram bem assim, as coisas básicas, né? Que todo mundo quer saber. Mas vamos falar de altitude, qualidade do ar. Da onde que surgiu esse interesse por esse ponto específico, assim? Dentro do esporte, o impacto do ambiente, isso aconteceu na sua carreira acadêmica como uma coisa que foi uma coincidência, que eu sei que muitas vezes é assim, né? Aparece uma oportunidade, se interessa quando você vê se está apaixonado pelo tema. Ou se foi algo mais intencional. Cara, quando eu entrei na faculdade, assim, eu não tinha muita noção do que era essa área científica. Então, eu tive uma educação básica, assim, bem defasada. Então, eu não tinha muito contato, assim, com esse universo da ciência. E, assim, quando eu cheguei na universidade, comecei a ver os grupos de pesquisa, comecei a entender o que era um laboratório, eu fiquei muito engajado, assim, em querer participar de alguma coisa. Ainda mais quando eu fiquei sabendo que tinha ratinho nadando. Eu falei, meu, eu quero É. ver como que é isso, eu quero ir lá e tal. E aí eu acabei indo para pesquisa básica. Só que mesmo indo para pesquisa básica, trabalhando com modelo animal, eu sempre tive um interesse muito grande nessa parte, principalmente dos exercícios aeróbicos, né? Então, corrida, ciclismo, que são coisas que eu Legal. sempre pratiquei também. Então, eu sempre tive esse interesse. E, por outro lado, eu sempre fui muito interessado no Everest. Tipo, sempre foi um fascínio para mim, esse Everest. Eu falei, pô, quero trabalhar algum dia com alguma coisa de altitude. Legal. Então, eu sempre tive isso na cabeça, assim, pô, eu acho muito legal, puta, eu acho essa parte de montanha muito legal, embora eu não faça nada, não faça escalada, não faça nada desse tipo, mas eu sempre foi um fascínio, assim, sempre vi documentário, li livro, sempre gostei muito dessa parte. E aí, quando eu fui fazer o doutorado, eu quis mudar de área, ir para uma pesquisa mais aplicada, e como eu estava no ciclismo, eu fui para o ciclismo, eu queria trabalhar com alguma coisa voltada ao ciclismo, e a linha do meu orientador, que era o professor Rômulo Bertuzzi, ele tinha essa linha de poluição atmosférica. E acabei entrando nessa linha, acabei gostando muito e continuei até hoje. E aí foi indo. Que legal, que Embora eu legal. tenha alguns estudos com altitude agora também, com hipóxia, mas ainda está longe de eu ir para o Everest, eu acho. Muito Mas, bom. mas tá nos planos, ô Casa? Um Meu, eu dia? tenho muita vontade de fazer aquele trek até o Uhum. campo Para base. campo base, né? Aham. Agora, escalar, eu tô. Tinha que ter uns anos aí para me preparar. Boa. Boa, legal. Então, assim, André, fala pra gente, então, sobre o impacto da altitude, né? Acho que também é do senso comum, a gente sabe que vai ficando mais rarefeito, mas até aproveitando, quanto de atitude é preciso para que a gente sofra uma diferença? Eu estava até esses dias olhando no meu relógio, aqui marca que eu tô a 816, né? Eu tô aqui na Avenida Paulista. Isso já tem algum impacto em relação ao nível do mar, ou é praticamente a mesma coisa? A partir de quando que se fica significativo? Parece que em altitudes acima de 1.800 metros é quando a gente vai ter alguma diferença real, assim. Uhum, Uhum. Acima de 2.200 é quando a coisa começa a ficar um pouco mais séria. Então, eu começo a ter alguns sintomas. Pessoas mais sensíveis vão ter aqueles sintomas, falta de ar, vão ter dor de cabeça. uhum, Acima de 2.000 metros, isso com certeza em pessoas mais sensíveis. Agora, Uhum. acima de 2.800, perto dos 3.000 metros, aí a coisa fica mais séria ainda, né? Aí as pessoas começam, quase todo mundo, a ter esses sintomas se elas não estão aclimatadas àquele ambiente. Boa. 800 metros, eu já vi estudo que mostra que tem diferença, assim. uhum. Então, tem alguns estudos que mostram que uma pequena diferença, assim, comparado o nível do mar com 800 metros, eu já tenho uma diminuição da performance. Uhum. Mas eu acho que foi coisa de um ou dois estudos, assim, que eu vi com uma altitude tão baixa. Uhum. Acho que eles foram fazendo testes progressivos em diferentes altitudes. E aí Uhum. parece que de nível do mar para 800 metros já tinha uma diferença, acho que no consumo de oxigênio. Interessante.
Mas acho que é coisa de 1 ou 2 estudos, assim. A maioria dos estudos já parte acima de 2.000 metros, que seria uma Uhum, hipóxia moderada, né? É uma falta de uhum. oxigênio moderada. Boa. E acho que é isso, né? Que a altitude ela começou a impactar muito na ciência do esporte depois da Olimpíada que teve na Cidade do México. Então, nos Jogos Olímpicos do México, parece que tiveram algumas quebras de recorde em algumas modalidades que dependem muito dessa resistência do vento, igual a gente falou. Então, quando eu estou numa altitude maior, o ar é mais rarefeito, então, teoricamente, eu teria uma menor resistência do vento, o que poderia favorecer algumas competições, por exemplo, salto. Então, depois dessa Olimpíada, dos Jogos Olímpicos do México, da Cidade do México, a gente começou a ter explodindo estudos sobre o efeito da altitude. Então, qual que era o efeito da altitude na performance? E depois disso, bastante estudos foram saindo, bastante protocolos diferentes foram saindo. E aí hoje a gente continua nessa área, acho que ainda não se sabe tudo, assim. Embora tenha bastante, acho que dentro dos ambientes extremos, assim, acho que a área de altitude é a que a gente mais tem conhecimento. Altitude e Uhum. calor, eu acho que é o que mais tem conhecimento dentro dos ambientes extremos. Interessante. E o que acontece no nosso corpo, Casa, quando a gente vai para altitude, né? O que acontece agudamente, o que acontece de forma mais crônica, o que a gente pode colher ali de benefício, ter de adaptação, né? Um time brasileiro de futebol, por exemplo, quando vai jogar na Bolívia ali, numa altitude maior, sofre. Quando você vai fazer um trekking ali para chegar na base 1 ali do Everest, você vai ficar mais cansado que o nepalês lá que faz aquilo quase todo dia e o cara está super aclimatado. Então, o que a gente pode esperar de adaptação? O que acontece no nosso corpo? Então, agudamente, então, se eu saísse daqui agora, que eu estou próximo do nível do mar, 700, 800 metros, que é a cidade de São Paulo, e caísse ali a 3.000 metros na Bolívia, aí Uhum, provavelmente eu teria todos os sintomas possíveis. Então, eu teria náusea, eu teria dor de cabeça, eu teria uma hiperventilação, porque o que acontece, o que muita gente também pensa, é que teria uma diminuição na concentração do oxigênio nesses ambientes. Mas, na uhum, verdade, a concentração do oxigênio é a mesma. O que vai mudar é a pressão. Então, a pressão com o ganho de altitude, ela muda. Então, a pressão que eu estou inspirando de oxigênio, ela fica diminuída. Isso vai impactar na minha pressão arterial de oxigênio e vai fazer com que a troca gasosa, então, com aquele oxigênio indo para o meu sangue venoso para virar arterializado, ele diminua. Então, esse é o problema. Então, eu entra menos começo. oxigênio, digamos assim. Exato, eu tenho uma insuficiência do transporte de oxigênio. Uhum, Então, quando eu estou a longo prazo, que são esses períodos de aclimatação, essas adaptações elas vão ter que ser para melhorar esse meu transporte de oxigênio. Então, uhum, essas aclimatações, esses períodos de aclimatação em montanha, eles geralmente ocorrem, você vai fazendo aos poucos, né? Você não vai dar uma dose, tirar a pessoa daqui e levar para La Paz de cara, assim, porque senão ela vai sofrer bastante. Mas esse período de aclimatação, pouco em pouco, sobe um pouco, desce um pouco, sobe um pouco, desce um pouco, é justamente para melhorar essa entrega do oxigênio, para evitar com que ela tenha esses distúrbios, por exemplo, aumento da ventilação, essa queda no desempenho também, se for competição. Então, tem bastante. E parece que em coisa de 24 horas, assim, se começa a ter todos esses distúrbios. Assim. uhum. E o E, altitude como ferramenta. Desculpa, pode concluir, André, perdão. não, eu acho também um dos problemas dessa altitude é em relação ao sono. Então, tem os distúrbios também relacionados ao sono que podem atrapalhar na recuperação. Então, Entendi. times de futebol, por exemplo, antigamente eles fariam um período de aclimatação. Hoje em dia, com o futebol moderno, você tem jogo toda hora, eles não conseguem fazer mais esse período de aclimatação e parece que uma estratégia que tem sido proposta é a chegada rápida. Então, em vez de eles chegarem um período antes, aclimatar e tudo mais, e eles vão ter problemas com sono, vão ter todos, podem, as pessoas mais sensíveis podem sentir esses efeitos da altitude, eles estão fazendo o período mais curto. Então, a pessoa Uhum, chega no dia do jogo, faz a partida de futebol e já retorna, que é para evitar que tenha esses outros problemas relacionados à altitude. uhum. Muito Não bom. seria viável, assim, time de futebol com um poder aquisitivo alto, etc., fazer algum tipo de adaptação num ambiente controlado, assim, aqui, por exemplo? Uma câmara, uma coisa que pudesse simular a altitude? Isso existe ou não?
Eu acho que isso existe em alguns clubes, mas Aham. é um negócio que talvez pela logística seja muito difícil, né? Porque Uhum. você necessita de uma dose necessária. Uhum. Então, o E são muitos equipamento não é tão jogadores, né? Se barato fosse um para você esporte ter individual. individualizado isso, sabe? É, Então, eu entendi. acho que Complexo. É, eu acho que fica muito complexo para um time, sei lá, uma equipe tem mais de 20 jogadores. Então, entendi. fazer isso, fazer a dose certa, o período de exposição certo, seria meio difícil. Porque uma das coisas da aclimatação é você ter essa dose certa. Então, Uhum. parece que se você não passa pelo menos 14 horas, 16 horas por dia Uhum. com essa fração reduzida de oxigênio, não tem esses benefícios da aclimatação à Entendi. altitude. Então, tem uma dose certa. Entendi. Não adiantaria entrar numa câmera, ficar 1 hora por dia lá, provavelmente a gente não teria os benefícios, né? Não, bem provável que não, porque depende muito da dose e a dose aparentemente são 14 horas por dia. Entendi, entendi. Casa, quanto tempo mais ou menos uma pessoa precisa, assim, em dias, assim, para se aclimatar a uma altitude maior? Então, vamos supor, um atleta de elite, de corrida, que vai competir, sei lá, na Maratona de Chicago, se ele quiser antes ter algum benefício dessa aclimatação na altitude, quantos dias mais ou menos, se a gente sabe esse número, e o que a gente espera, então, quando a pessoa sai da altitude e vai para uma prova alvo dela, que a gente espera de melhor? O que aconteceu no corpo dela? Então, basicamente de 3 a 4 semanas para eu ter uma aclimatação completa, né? Então, eu tenho Uhum, melhora da minha massa de hemoglobina, um aumento da minha massa de hemoglobina, uma melhora do transporte de oxigênio, mas uhum, algumas coisas eu já consigo em poucas horas, poucos dias. Então, aquele aumento que eu vou ter na ventilação, logo que eu chego na altitude, eu começo a hiperventilar, uhum, essa hiperventilação ela já cessa em alguns dias. O aumento da frequência cardíaca que eu também tenho, ela também já vai cessar em alguns dias. Agora, uma aclimatação completa, que seria essa melhora no transporte de oxigênio, aí já leva de 3 a 4 semanas. Tem uma entendi. dose adequada, né? E claro Uhum, que para a dose depende também da altitude que eu estou. uhum, Então, se eu estiver a 2.200, é diferente se eu estivesse recebendo uma dose de 3.000 metros. Então, entendi. mas é basicamente isso. Uhum, Qual foi a perfeito. outra pergunta? Desculpa, Murilo. Não, acho que foi Foi essa. essa? Se tinha outra, eu também esqueci. Não, Mas qualquer coisa eu vou é, lembrar. é isso que as pessoas buscam, né? Quando vão. Tem Uhum, sítios clássicos, né? Tava até olhando aqui, né? Tem o pessoal fala de lá no Colorado, acho que chama Boulder, o nome da cidade, tem um monte de gente que Boulder. treina lá. Mas eu vi que não é tão alto, é 1.700 mais ou menos. Mas acaba que Sim. muitos atletas de endurance acabam treinando lá justamente para colher esses benefícios, né? Tem até o Uhum, doping, né? Que as pessoas usam eritropoetina, né? A eritropoetina é um hormônio, inclusive produzido no rim, que estimula a produção de hemoglobina, né? Então aumenta a sua hemoglobina. E aí a hipóxia tem o mesmo efeito do que você usar a droga, vamos dizer assim, né? A hipóxia leva o seu rim a produzir mais eritropoetina. Ou você pode fazer o doping e se dopar com a eritropoetina. Não façam isso, pelo amor de Deus. Até porque tem riscos de uhum. trombose e tudo mais, né? E aí é isso que as pessoas buscam, né? É uma estratégia bem consagrada, né? De treinamento É o para que o endurance. Armstrong fazia, né? Exato, exatamente. Uhum. Tem que, aliás, vou te dizer que eu adoro o Tour de France. Dizem que hoje melhorou, né? Mas houve uma época ali que acho que praticamente todo mundo se dopava pesadamente ali, né? Uhum. Melhorou, mas acho que ano retrasado, na edição do Tour de France, eles estavam questionando bastante o uso de monóxido de carbono para aumentar também a massa de hemoglobina. Então, eles Legal. estavam fazendo, muitos estavam questionando, porque falavam que algumas equipes estavam fazendo uso de CO, que, meu, é super perigoso, porque é super tóxico, Intoxica, né? mas isso. E Uhum. algumas equipes estavam fazendo isso. Inclusive o Pogacar, o Vingegaard, na época, eles eram apontados como estarem usando isso. Legal. Mas não ficou muito bem comprovado. O que as equipes alegaram é que eles estavam usando esse CO para medir a massa de hemoglobina dos atletas, porque a técnica é essa. A técnica para medir massa de hemoglobina é você inalar CO, e aí eles medem o quanto esse CO está se ligando à hemoglobina. Então é basicamente isso, mas fica Uhum. sempre meio nebuloso quando se trata de ciclismo, né? Exato. Um Uhum. outro ponto, É. assim, que eu acho que
do treinamento em altitude, né? E aí o André, se eu estiver falando alguma besteira, você pode me dizer que, na verdade, ele acaba sendo vamos dizer assim, você vai fazer uma rodagem leve ao nível do mar. Você vai correr, tal, a percepção leve e tal, você vai gerar um certo nível de fadiga, ou seja, você vai fazer o estímulo, gerar um certo nível de fadiga, vai induzir uma adaptação. No momento que você se coloca na altitude, talvez essa rodagem leve, se você fizer no mesmo pace, você vai, na verdade, a intensidade relativa desse exercício e, consequentemente, a adaptação que você vai gerar também é maior, né? Por outro lado, também tem riscos. O André acabou de falar da recuperação, né? A recuperação na altitude é muito menor. Então, se o cara começar a treinar na mesma carga, ele vai recuperar menos, ele pode entrar em overtraining mais fácil. Mas eu acho que, de modo geral, acho que está relativamente distante aí da realidade do corredor amador. O próprio Quênia, né, tem lugares, tem Iten, se eu não me engano, que é o centro dos campeões lá, da onde surgiram vários campeões olímpicos, maratonistas e corredores de pista, também tem uma certa altitude, né? Então acaba sendo também um centro formador de corredores, um grande celeiro de corredores também por essa característica, né? Mas obviamente não só por isso. Pode trazer alguns benefícios, né? Assim como a pessoa que mora, de repente, num local mais quente e depois vai competir num local mais frio, né? E o André falou, né? Meio distante da realidade do corredor amador, porque as adaptações que o Casa mencionou ali mais significativas se dão com semanas, né? 3, 4 semanas. Então, meio difícil, né? Alguém ter a condição ali, logística, financeira, etc., vou ficar, tem um mês no local de maior altitude treinando para depois fazer a minha prova, sendo que você é um corredor amador, né? Às vezes não pode acabar não fazendo tanto sentido assim. Mas já Eu vou existem falar uma coisa pacotes. meio polêmica também, que Fala. talvez o desempenho não melhore tanto. Olha lá. Então, tem bastante estudo que mostra que não melhorou em nada o desempenho semanas na altitude. Legal. Então, é muito sujeito dependente, depende de outros fatores também. Então, às vezes, controle de ferro, por exemplo. Se a pessoa. É muito comum um atleta de endurance ter alguma deficiência de ferro. Geralmente tem atleta que é anêmico, inclusive, e não sabe. E aí, às vezes, vão lá fazer um training camp na altitude e não conseguem ter os benefícios da altitude, sofrem bastante com o treinamento lá, e é justamente uma deficiência de ferro. Então, algumas coisas têm que serem levadas em consideração quando vai fazer o training camp, porque para compensar a logística, né? Aí tem que ver muito se vai valer a pena para aquele atleta. Se ele é responsivo ou não, porque parece que existe isso, né? Tem um autor que é o Chapman, ele fala muito, né? Que tem os responsivos e não responsivos da altitude. Então, tem pessoas que às vezes passam um período na altitude e aí elas não têm nem as adaptações fisiológicas, elas começam a ter as adaptações quando elas voltam para o nível do mar. Depois que elas voltam ao nível do mar, um período aqui é quando dispara ali a massa de hemoglobina, e nem sempre isso vai se refletir no desempenho. Para o desempenho, se ela for competir num lugar alto, provavelmente vai refletir. Agora, quando ela volta para nível do mar, se isso vai gerar um efeito adicional, isso não é bem estabelecido. Depende Assim. se Tem esse é bastante o estudo que limitante, mostra né? que não. Também acho que Exato. às vezes a gente já falou algumas vezes, né? Às vezes o limitante para essa pessoa não é isso, é outra coisa. Ah, melhorou minha hemoglobina, isso é bom? Pode ser bom, mas pode ser neutro, né? Não depende. E os modelos de treinamento, eles mudaram muito, né? Antigamente acreditava, vou treinar no ambiente de alta altitude e vou ficar exposto no ambiente de alta altitude. Mas acontece aquilo que o André falava, a intensidade muda. Então, eu estou fazendo um exercício no ambiente alto, eu provavelmente vou diminuir a intensidade de exercício, porque eu não consigo suportar aquilo que eu suportava a nível do mar, e isso pode gerar uma adaptação diferente. Então, eu posso estar subestimando as adaptações que eu quero ter. Mesmo eu estando nesse ambiente de alta altitude, eu posso estar subestimando, a intensidade não ser a mesma. Então, o que surgiu com os anos foi o treinamento Live High, Training Low, que era você passar a maior parte do tempo no ambiente de alta altitude e o treinamento você descia para fazer num ambiente de baixa altitude, onde você conseguiria manter o seu desempenho. Então, você dava uma carga ótima no treinamento e passava a maior parte do seu tempo no ambiente alto, na recuperação, para ter os benefícios da altitude. Então, você tinha o melhor dos mundos, né? Mas é uma logística muito difícil de fazer. Tem um estudo que eu acho que é maravilhoso, que eu queria poder ter dinheiro para fazer alguma coisa desse tipo um dia,
mas que eles levaram os participantes para um centro de esqui na França, e que nesse centro de esqui os quartos eram preparados para diminuir a concentração de oxigênio. Então, os atletas treinavam, passavam um período treinando, fora desse quarto, obviamente. Então, era numa altitude baixa, 1.500 metros, eu acho, que não é uma altitude tão elevada. E depois eles passavam 16 horas do dia nesses quartos. E eles fizeram isso por 3, 4 semanas. E aí o que foi mais louco, que esse estudo, que foi muito bem controlado, placebo e tudo mais, não teve nenhum benefício na performance. Então, quando eles fizeram um time trial a nível do mar, quando retornaram, não mudou nada da performance de quem ficou no placebo e quem ficou Mas no ambiente mudou controlado. as variáveis, tipo assim, hemoglobina. Não para todo mundo. Também não para todo mundo. Entendi, entendi. Entendi. Foi muito sujeito dependente. Eles acompanharam os sujeitos, acho que as 4 semanas que estiveram lá, depois 2 semanas posterior. E parece que não teve nenhuma diferença assim muito grande. Claro que melhorou as coisas hemodinâmicas na maioria deles, mas não refletiu no desempenho. Muito Boa. bom. Casa, quando você conseguir verba aí para fazer uma pesquisa dessa, levar seus voluntários para a França 4 semanas, eu e o André, a gente tá dentro, tá? Pode Pode tomar deixar. vinho durante o Tudo... estudo ou não? Acho que vinho vai ser demais, mas a gente pode fazer um estudo com vinho também. Ah, dependendo do lugar, um chocolatinho ali também bom, Também né? Tá tudo serve, certo. também serve. Também serve. Mas, o que eu ia falar? Peraí, esqueci. Bom, eu ia Bom, passar pro bloco de poluição, mas pode fazer a sua. Se tiver mais. não, lembrei aqui. Vai lá. Uma pergunta talvez meio óbvia, mas só para o caso a reforçar isso, para os nossos ouvintes, etc. Queria fazer uma pergunta sobre. A gente falou de adaptações ao calor, né? Adaptações possíveis, talvez não tão significativas assim à altitude, etc. E também nosso corpo, né? Como um organismo vivo, essas adaptações também regridem, né? Se a gente, depois de um período de verão, a gente se adaptou ao calor e a gente depois passa pelo período de meia estação, inverno, etc., nosso corpo também regride suas adaptações e no próximo verão a gente vai precisar se readaptar, né? O nosso corpo ele tem esses altos e baixos, assim como treinar e destreinar, certo? Exato. Se a gente dá o estímulo adequado, a gente tem adaptação. Então, isso serve para o calor também, né? Calor, para altitude. Então, eu estou dando o estímulo adequado, eu vou ter adaptação e eu tenho um decaimento quando eu paro de dar esse estímulo. Uhum, Então, quando eu retorno a nível do mar, ou quando eu vou para um lugar que a temperatura não está alta, eu vou ter uma taxa de decaimento dia a dia, assim. E uhum, parece que em algumas semanas eu já perco essa adaptação que eu tive, né? uhum. Então, se eu não estou dando estímulo, provavelmente eu vou perder essa adaptação em algumas semanas. Perfeito, legal. Se E eu aí o não me casa engano, coisa de 14 dias, assim, quando a já gente vem está um falando declínio. de Aham, calor, 14 dias eu acho que a gente já perde bastante as adaptações. O nosso corpo, interessante. ele não é que nem as pessoas acumuladoras, compra roupa, não usa e o armário vai ficando lotado, vai guardando caixa das coisas, não. Ele é muito eficiente. Ele fala assim, cara, não tô Não precisando tô mais usando. disso, então vamos, joga fora. Né? Exato. Uhum, Né? Isso, uhum. isso é muito. É aquela coisa, a pessoa treina faz um ano tal. Nossa, cheguei no fit da minha vida. Um mês depois parado, você já tá. Não vai perder tudo, mas vai perder muita coisa. Ah, é coisa de semanas. Exato, exato. Depois de É, 10 dias, a frequência cardíaca, por exemplo, de repouso já começa a aumentar. então, uhum. E antes da gente ir para o próximo bloco, o André, o Casa foi polêmico, falou que ia ser polêmico ali numa frase anterior. Vou ser polêmico agora também. Se você está ouvindo a gente, começou já a mirabolar ali uma viagem para altitude, para talvez colher algum benefício ali, mesmo que pequeno da altitude, etc. Primeira coisa, né? Faça o feijão com arroz bem feito, né? Siga a planilha, aprende a correr em Z1, Z2, descansa direito, dorme direito. A gente tem muitas N outras variáveis que muitas vezes por serem tão simples, a gente não dá a devida importância, né? São muito mais impactantes ali na nossa performance. Então, tem que tomar bastante cuidado É. com isso, que a gente acaba não dando atenção ao que realmente deve, e a gente começa a tentar ali já atingir a cereja do bolo, né? Então, calma. Primeiro resolve o que precisa ser resolvido de mais básico e depois a gente começa a pensar nessas estratégias ali que são cerejas do bolo ali no nosso treinamento. Você sabe, Murilo, que tem o. Não sei se você lembra do Ed. O Ed que a gente fez Lembra? episódios sobre o vegetarianismo. Ele 2 e correu, ele 30, correu, né, na isso, maratona. ele correu Cape Town agora. Ele passou, se eu não me engano, 3 semanas na Etiópia antes da prova.
E assim, eu tenho curiosidade, assim, nem tanto, não é que eu queira ir pra altitude, eu tenho curiosidade de fazer um training camp ou em Item ou em algum lugar da Etiópia para viver essa experiência mesmo, assim. E o turismo não é tonto, né? Hoje já existem vários centros de treinamento que vendem pacotes, né? Que você chega, fica lá, come lá, acorda, treina, dorme, acorda, treina, dorme. Deve ser bastante interessante, assim. Mas, assim, eu sei que ele correu, acho que 2 horas e 32 lá. Então, ele correu bem, assim, não fez RP, mas correu super bem, né? Então, a gente precisa, acho, convidar ele para 2:32, contar essa experiência por aqui. Aliás, se estiver ouvindo, um abraço pro Ed, que é gente boa demais. Pena que é palmeirense, né? O único defeito dele, mas tirando isso, Tá tudo certo. tá tudo certo. Não sei Casa se o corintiano André... também, Casa? Sou corintiano. Ah, então pronto. Opa, Então, aí ufa. sim, então tá tudo certo. Estamos os 3 aqui. Senão a gente nem colocava no ar, mas tá tudo certo. Mas Bom, 2:32 mandou bem. não, ele corre super bem, corre super bem. Então, pessoal, a gente já vai entrar aqui nesse bloco, acho que o bloco final, até pelo avançar da hora, mas eu queria trazer, assim, muito interessante, né, o impacto da poluição, que é o principal ponto que o André tá estudando. Então, não é nenhuma pergunta, é só fale sobre isso pra gente entender o que você tá estudando, como que isso pode impactar o corredor. Cara, tem uma premissa, assim, uma hipótese nos estudos com poluição, que é todo ambiente é poluído no mundo. Então, é muito difícil você encontrar um ambiente limpo. Embora a gente tenha aquele pensamento, cidades do interior são mais limpas do que São Paulo. Nem sempre. Tanto que eu acho que a cidade mais poluída não sei se, a do estado de São Paulo era uma cidade do interior, que eles tinham fábrica de cerâmica. Então, isso poluía bastante o ambiente lá. Sem contar as queimadas que geralmente tem no interior, que poluem bastante, assim. Então, acho que esse é o primeiro ponto, assim. Então, poluição a gente vai ter em todos os lugares. Todo lugar do mundo é poluído. A OMS bota que 99% da população vive em lugares que superam o que eles recomendam, assim, como os níveis seguros, embora não tenha nível seguro. E aí isso pode piorar quando a gente está fazendo exercício, né? Quando a gente começa a fazer exercício, a gente começa a ter o aumento da ventilação, então eu começo a puxar mais ar, e se eu estou carregando mais aquele ar poluído, ele vai para o meu pulmão junto com aqueles poluentes, então pode desencadear uma resposta inflamatória, e o que a longo prazo pode gerar alguma doença crônica, algum problema, algum desbalanço simpático. O que eu tentei ver no meu estudo de doutorado é se teria algum impacto na performance de ciclistas que fariam um teste num ambiente poluído, com a poluição de São Paulo, ou num ambiente filtrado. E eu não encontrei nenhuma diferença. O que me levou um pouco a crer que talvez as pessoas tenham uma adaptação, não uma adaptação talvez fisiológica, mas pelo menos perceptiva da poluição, que faz com que o desempenho não piore quando elas estão nesse ambiente poluído. Então, parece que pessoas que treinam em São Paulo, que estão adaptadas a treinar nesse ambiente, parece que o exercício, porque eu também vi marcadores inflamatórios que não tiveram nenhuma diferença. Então, eu comecei a pensar, acho que talvez o exercício, ele consiga equilibrar. Então, embora eu possa ter malefícios da poluição por um lado, se eu treino, se eu estou engajado numa rotina, eu tenho aquelas adaptações ao exercício que talvez compensem essa resposta. Então, resposta inflamatória que a poluição parece causar, se eu treino, talvez eu tenha uma defesa anti-inflamatória que está compensando aquilo. Sem contar nas variáveis perceptivas. Então, percepção de esforço não foi diferente entre os ambientes. Então, talvez tenha alguma coisa aí. E aí foi essa linha que eu fui seguindo. Aí, no estudo que eu fiz no meu pós-doutorado, que ainda não foi publicado, eu tentei separar em 2 grupos, pessoas dentro da mesma cidade, que estão a diferentes níveis de poluição. Porque às vezes eu posso estar mais exposto, vou treinar na marginal meio-dia, enquanto outra pessoa está treinando num horário que não é horário de pico, está treinando dentro da academia, talvez tenha menos poluentes. E aí eu quis ver se teria alguma diferença na performance nesses níveis diferentes de poluição. Aí eu não vou dar o spoiler, porque ainda não publiquei, mas é essa linha de pesquisa que eu estava seguindo até então. Nessa linha, André, primeiramente parabéns aí pela linha de pesquisa, acho muito interessante, que bom que alguém está vendo isso. A minha dúvida, assim, que eu acho que pode ser uma coisa que para o corredor do dia a dia possa ser interessante, é se a pessoa aqui como eu, como eu já falei, moro aqui na Paulista, e eu corro quando dá, aonde dá.
né? Então, raramente eu consigo, né, por logística, ir até o Parque do Ibirapuera e entrar lá. E eu sei que quem treina no parque, vira e mexe, fala pra mim assim, pô, André, você corre na Paulista, cara, isso aí deve fazer mais mal do que bem, né? E aí, vai lá no Ibirapuera, lá tem ar puro. Tem algum racional? Faz diferença ou isso tende a ser ínfimo? E Ou a eu gente já não vi até sabe? o contrário, que é até ruim. Não sei por conta das árvores, alguma coisa do gás carbônico que elas liberam, não sei. Posso estar viajando, mas já ouvi falar que é ruim também. Não, eu acho que vai na linha do que eu estava falando desse contrabalanço que o exercício faz, né? Então parece que as adaptações crônicas do exercício, elas vão superar esses malefícios da poluição. Claro que, meu, vai depender de muita coisa, né? Vai depender da dose de poluição que você está inalando, o tipo de poluente. Quando a gente fala de São Paulo, a gente tem muito material particulado, que Uhum. vem do tráfego de veículos. Então você está inalando micro partículas que você não sente e que vão causar alguma inflamação no seu pulmão. Talvez a longo prazo não seja tão legal. Uhum. Então, talvez você tenha uma inflamação sistêmica, você pode ter um desbalanço autonômico, pode levar a uma hipertensão. Então, tudo isso causado pela poluição. E quando a gente está treinando, a gente está inalando maiores Mais quantidades de intensidade. poluente. Sim, então, uma dica que a gente geralmente dá, assim, é tentar reduzir a intensidade do exercício. Porque quando a gente reduz a intensidade, a gente reduz a ventilação. Então, pode ser que talvez eu consiga não ser tão prejudicado por causa daquela poluição. Então, vou treinar num horário de pico, na Avenida Paulista, pô, aquele exercício que eu ia fazer, um intervalado que vai me levar a intensidade lá para cima, talvez não seja tão interessante. Talvez eu possa diminuir a intensidade do exercício e conseguir fazer aquele exercício de outra forma. Métodos também que tem se utilizado é treinar com máscara, mas aí também é difícil, também envolve a diminuir a intensidade do exercício, Qualquer máscara? porque as N95 acho que já ajudam bastante, assim, É, porque. mas é bem difícil. A gente viu na Não é Nossa. época do fácil. Covid como era difícil treinar com máscara e é um negócio bem difícil, mas cai nisso de diminuir a intensidade do exercício. E quando a Uhum. gente começa a fazer o exercício, esse aumento da ventilação, ele leva uma transição no nosso padrão respiratório. Então, em repouso, geralmente a gente respira mais pelo nariz. Quando a gente começa a fazer exercício, a gente começa a respirar pela boca. Então, parece que o nariz ele atinge um limite ali de ventilação que a gente começa a precisar da boca. E quando a gente começa a respirar pela boca, a gente perde barreiras de filtragem que tem no nariz. Então, o meu Uhum. nariz ele tem muco, ele tem pelo, coisas que vão ajudar a filtrar esse material particulado e a outros poluentes. Por exemplo, o ozônio, no nariz, ele já vai reagir com muco e talvez ele já não cause tantos efeitos quando chegam lá no meu trato respiratório. Agora, quando eu estou inalando pela boca, a velocidade do ar, isso já chega direto no alvéolo, de uma forma muito mais fácil. Então, essas transições talvez sejam interessantes. Diminuir a intensidade, faço um exercício que eu vou respirar só pelo nariz. Então, pode ser até desafiador, assim, mas pode ser um mecanismo de defesa quando está num ambiente poluído, você tem que treinar num ambiente poluído. Então, Uhum. talvez seja algumas maneiras fáceis, assim, de evitar os danos da poluição. Muito Certo. interessante. Sobre isso, André, uma pergunta que é curiosidade, tá? Essa coisa que a gente fala assim, a qualidade do ar, que até tem nos relógios assim, boa, regular, ruim, isso é fidedigno? Quais são as variáveis que impactam? O que é essa qualidade do ar? Então, cada lugar, acho que cada país tem algum índice de qualidade do ar. E para esse índice de qualidade do ar, geralmente ele leva em consideração o nível que está determinados poluentes. Então, ele pega o material particulado, se ele atingir determinado nível, o nosso índice de qualidade do ar cai. Legal. A mesma coisa para o ozônio. O ozônio atingiu determinado nível, esse índice de qualidade cai. E aí, eu acho que é legal acompanhar. E É a uma chuva maneira impacta fácil, mesmo? assim, Até aqui, ó. o Peraí, que não impacto. dá pra ver. Bom, eu ia mostrar aqui, desculpa, da chuva, só um ponto anterior. Eu ia mostrar até no aplicativo do tempo aqui do meu celular, mostra uma relação com a corrida. Clima limpo para a corrida neste momento, tá vendo? Ufa. Ele Bom. dá se eu devo Então, ufa. treinar ou não. Ufa. A chuva impacta bastante o vento também, porque ajuda na dispersão dos poluentes. Perfeito. Uhum. Então, esse material particulado, ele fica suspenso no ar. Então, quando chove, quando tem vento, ele ajuda a dispersar mais poluente. Entendi. Então, ajuda bastante. Quando chove, cai bastante os níveis de poluição.
Muito bom. E o ozônio, André? Explica um pouquinho assim, pode ser... Eu, apesar de ser médico, confesso aqui minha ignorância em relação a isso. O que que o... Não, é uma coisa que está completamente fora da minha realidade, assim, a gente tem que ter a humildade de falar que eu não sei, né? Qual é o impacto dele a curto, médio, longo prazo? Qual é a relação? O que que aumenta o ozônio na atmosfera? Como que isso... Não, eu ri porque geralmente o pessoal pensa em ozônio, pensa naquelas ozonioterapia, Não, né? pelo amor de Deus, gente. Então, O que por não isso falta é que eu ri. charlatão querendo te vender Exato. ozônio, né? Pelo amor de Deus, gente. Né? Não Não, é isso. Não, só curiosidade, eu conduzi um estudo com ozônio e tinha bastante gente que perguntava se eu estava fazendo aquele estudo Uhum. para ver se o ozônio ia melhorar a performance das pessoas. Uhum. Eu falei, não, o ozônio é um poluente. Tipo, Exato. provavelmente vai prejudicar a sua performance. Só- Mas é isso. Tem muita gente que acha que o ozônio é bom, não é Uhum. um poluente. Mas não, o ozônio é um poluente e ele é um poluente que é fotoquímico. Então, dias de céu claro, assim, é bem provável que a gente tenha altas concentrações de ozônio. Então, principalmente nos meses de verão ou naqueles dias de outono que tá aquele céu claro, a gente tem bastante ozônio também. Caramba. Ele tá Nossa, não frio, mas tá sabia. aquele céu claro, É o meu assim. clima Então, Uhum. preferido. isso Uhum. aí, provavelmente a gente tem bastante ozônio Olha só. nesses ambientes, nessa época do ano. E o ozônio, ele é muito reativo. Então, na nossa vias respiratórias, ele afeta direto um tipo de fibra, que são as fibras nervosas do tipo C, e eles geram uma inflamação e eles geram uma broncoconstrição. Então, pessoas que têm problemas como asma ou broncoespasmo induzido pelo exercício, que seria como se fosse uma asma, mas que é induzida Uhum. pela atividade do Uhum. exercício. Essas pessoas vão ser muito sensíveis ao ozônio, porque o ozônio vai ativar Caramba. justamente essas fibras que têm a ver com a asma. Então, essas coisas combinadas, elas vão prejudicar muito a função pulmonar dessas pessoas. Uhum. Para nós, pelo menos eu, que não sou asmático, eu não sinto tanto, eu acho. Mas, embora, quando eu fiz o estudo, que foi controlado com uma dose alta de ozônio, eu fiz e foi bem desconfortável, assim, tipo, Uhum. você ia respirar fundo, assim, você sentia bastante, uma dor mesmo, assim, para puxar o ar. E o ozônio, ele é muito reativo, ele reage logo e acho que é o pior poluente, assim. Acho que o material particulado, ele causa um efeito mais a longo prazo, Uhum. né? Como se fosse um cigarro. Uhum. O material particulado, se fumou uma vez, beleza, mas é como se você estivesse fumando cigarros o dia inteiro, Uhum. Uhum. inalando material particulado. O ozônio, ele é muito reativo. Então, Um efeito mais inalei agudo. ele já vai ter alguma ação ali no meu pulmão, vai ter nas minhas vias aéreas. E o que que Então, vai aumenta? aumentar a inflamação, vai causar broncoconstrição. Uhum. Perfeito. E o que que aumenta o ozônio, assim? Qual é o que que o ser humano faz que aumenta o ozônio? A atividade de carro, por exemplo, então, que Uhum. sai nitrogênio, esse nitrogênio ele reage com a luz solar, que é a radiação UV, e ele Entendi. gera ozônio. E Aham. ainda tem os poluentes lá não metanos, que agora eu esqueci o nome, vou meter a mala falar que eu esqueci o nome em português, Hum. mas tem os poluentes não metanos que eles também reagem com essa luz UV que vão gerar o ozônio. E, e aí a gente tem bastante por causa do tráfego de veículos, né? Então, o tráfego de veículos joga aquelas fumaças dos catalisadores ali e pode gerar esse ozônio. Principalmente os veículos pesados, né? Perfeito. Uhum. Não sei se Que o Murilo tem geralmente são a alguma diesel. pergunta. Eu tenho uma pergunta sobre isso dos veículos. Posso fazer? Não, tranquilo, Bom, manda ver, o que pode. eu estava me perguntando aqui, André, a gente tem visto a proliferação, né? E a gente vê com relativamente bons olhos aí, né? Dos carros elétricos e tudo mais. Claro que a gente tem que pensar em como que se gera a eletricidade do carro elétrico, né? Mas não adianta. Se uma usina a carvão gerou energia para o carro elétrico, não vai resolver tanto, né? Mas para a cidade, né? Em que você tem. Isso pode ajudar, né? Já tem algum estudo pegando, por exemplo, uma cidade que tem uma frota com 30% de carro elétrico tem a qualidade do ar X, e uma que tem 80% de carro elétrico tem a qualidade do ar Y, ou ainda não temos esses dados? Eu confesso que eu não sei, não procurei nunca nenhum estudo desse tipo. O que eu sei são os estudos em Barcelona que diminuíram a atividade, porque em Barcelona eles fazem uns quadrantes onde você não pode circular com carro. Pode ir. Uhum. E aí parece que a qualidade do ar melhorou muito ali nessas regiões onde você não circula com carro.
Uhum. Agora, sobre o carro elétrico específico, eu não sei, mas eu imagino que a longo prazo a gente vai ver alguma diferença sim, porque tá se proliferando rápido, né? Nossa, Uhum. muito, muito, muito. Não só elétrico, né? Os híbridos, né? Que querendo ou não é menos quantidade de combustível fóssil sendo queimado, né? Sim. O Uhum. problema de São Paulo, que como a nossa frota é gigante, né? Uhum. A gente tem um problema também que é a ressuspensão do solo. Então, a ressuspensão do solo que os veículos causam ali, levanta aquela poeira, aquilo já é uma forma de poluição. Então, ali Uhum. já tem muito componente do material particulado. Então, na cidade, tem muito composto ferroso ali no material particulado, tem alumínio no material particulado, que vem justamente dessa a decomposição dos pneus, essa ressuspensão do solo que o automóvel faz. E como nossa frota é gigante, E a gente não envelhecida, né? consegue. Muitas vezes, né? Isso, a gente não consegue saber, porque tem até um estudo da professora Maria de Fátima, que é do IAG lá da USP, que ela mostrou alguns anos atrás que tem as fases de implementação do controle de ar que a CETESB faz. Uhum. E aí parece que, pô, as medidas que a CETESB está fazendo estão sendo efetivas, diminuir realmente alguns poluentes. Então, desde a época lá que se incentivou o uso do etanol, parece que teve uma diminuição de alguns poluentes. Mas alguns poluentes continuam aumentando, que é justamente pelo tamanho da frota. Então, eu sempre falo que é um cobertor curto, né? De um lado, as medidas que o governo está implementando funcionam, mas, por outro lado, a frota vai aumentando e não consegue, alguns poluentes continuam aumentando. Então, poluentes secundários, que são esses que vêm da respiração do solo, que depende de alguma reação, que é, por exemplo, o ozônio, ele continua a aumentar. Agora, alguns outros poluentes que eram bem preocupantes na década de 90 parece que foram diminuindo, que é, por exemplo, monóxido de carbono. Uhum. Então, com o uso dos catalisadores nos carros, isso foi diminuindo bastante. O uso do etanol, então, isso diminuiu O etanol é bastante. melhor. Etanol é melhor, é menos poluente, gera Uhum. menos resíduo. Eu acredito que com políticas aí que alguns países estão adotando, né, de mudar ali com o passar dos anos as suas frotas, né, para carros elétricos, talvez isso melhore bastante, né, qualidade do ar. O Casa mencionou o estudo de Barcelona, né, que tem ali uma área central ali onde não pode circular carros, né, e acho que cada cidadão tem uma quantidade máxima de horas que pode circular, alguma coisa assim, e carros de emergências, né, como ambulâncias, polícias, etc. E sei que isso é uma política que está sendo adotada, né, ou está sendo estudada a viabilidade de se implementar em outras cidades, inclusive, né, eu vi que acho que Paris tem, acho que Munique está tentando implementar também, então tem algumas grandes cidades no mundo que estão tentando implementar essas políticas, muito interessante, boa. Acho que a longo prazo a gente vai ver alguma diferença nisso. Sim, Boa. Por E o enquanto, eu não transporte sei. público, né, gente? Transporte público é a solução. é isso. Né? Quanto mais transporte Uhum. público, ou então o que eu faço muitas vezes, vai a pé pro trabalho. Se tiver, claro, se você puder, né? Se você mora num lugar distante, né? Mas às vezes a gente tem essa tendência de querer ir de carro ali na esquina. Se der meia hora a pé, vai a pé. Né? Acho que já é. Eu acho que Bicicleta é elétrica, melhor que qualquer coisa. Ou bicicleta, né? Agora, eu uso a bike. questão dos patinetes, que eu acho que precisa de uma regulação, mas pode ser utilizado também, né? Acho que tem várias soluções interessantes aí. Uhum. A poluição também tem o problema social dela, né? Que é dessa parte da mobilidade Sim, com ativa ou certeza. não, né? Porque Uhum. geralmente as pessoas que moram em regiões mais periféricas e vêm trabalhar no centro, elas vão usar o transporte público, mas elas vão passar horas no ônibus. E Uhum. aquele ônibus está gerando muita poluição. Porque geralmente Exatamente. ele é movido a diesel. Então aquela pessoa está ali sentada no ônibus, inalando muito poluente. Sim, sim, com Então, e certeza. ela passa um longo período até chegar no centro. É, Então, o, Uhum. tem essa questão também da desigualdade que afeta muito ali as respostas à poluição na cidade. você citou Barcelona, André. Barcelona, eu esqueci o nome, mas tem um conceito urbanístico, né, de Barcelona que são bairros em que ao espaço de uma caminhada você tem tudo. Então você mora ali, você trabalha 10 minutos dali, mas a 5 minutos tem um mercado, a 4 minutos, ou seja, seria o oposto, né, daquelas grandes cidades americanas em que tudo você precisa pegar um carro, né? Assim, eu acho muito interessante que as pessoas às vezes não enxergam isso, né? As cidades mais interessantes, melhores para se morar, melhores para se viver, são cidades em que o urbanismo ele é bem pensado, né? E que favorecem o coletivo em detrimento a você pegar o seu carrão e pegar uma grande autoestrada para poder ir trabalhar e depois no final do dia ter que voltar, né? Claro que no contexto brasileiro, com todas as suas questões sociais, isso ainda pega outras características, né? Questões de habitação,
enfim, né, e econômicas, mas acho que você vê como esse problema da poluição, né, que acho que é um ponto muito interessante que a gente está trazendo aqui, talvez não tenha tanto a ver com corrida, né, mas tem, mas não tão diretamente, é uma coisa complexa que passa por várias partes da sociedade e várias questões da sociedade, né? Assim, embora eu esteja bem atrelado ali na parte do esporte, focado mais em ver a poluição, como está impactando no desempenho, eu também tenho essa visão assim um pouco mais do lado social da poluição, que eu acho que não dá para desvincular, né? Porque morando numa cidade de São Paulo, estudando um problema da cidade, não tem como deixar esse lado mais social, o lado mais desigual da poluição também de lado. Então, alguns estudos, eu tenho muita vontade de fazer um estudo, por exemplo, com os entregadores de bicicleta. Então, os entregadores, a gente já teve um estudo no laboratório do Rômulo, que foi com essa temática dos entregadores, mas acabou indo para uma parte muito social. Então, eu queria estudar alguma coisa um pouquinho mais fisiológica com esses entregadores. Eu acho que seria uma coisa bem legal, porque, meu, são os caras que passam horas na poluição fazendo um baita esforço. Pô, o cara que é entregador aqui na região da Paulista, meu, pô, o cara pega subido o dia inteiro, ventilação vai lá em cima e Caramba, eu acho que tá sofrendo bastante ali com a poluição. Nossa, muito legal a ideia. Eles não têm nem acesso a uma insalubridade, alguma coisa assim, né? São todos... Muito interessante. André, olha, 1h40 de conversa. A gente... Você vê que eu não senti. Espero que para você tenha sido tão prazeroso como foi pra gente. Então eu queria aqui... É sempre bom trocar essas ideias assim, faz a gente pensar, faz sair um pouquinho do que estava pensando ali, estudando o tempo inteiro, então é muito bom. Então é isso, eu queria te agradecer, eu quero já estender o convite para você trazer aí o resultado do seu pós-doutorado, para a gente contar e reabordar, talvez alguma coisa que tenha ficado ou alguma coisa nova que você tenha. Então a porta está sempre aberta, sinta-se convidado, aqui é um espaço que a gente vai ter sempre o prazer de te receber. Muito obrigado de verdade, acho que ficou muito legal. Estou muito satisfeito com o episódio, valeu demais. É isso. Ao meu ver também, o episódio ficou super legal, a gente conseguiu tratar sobre diferentes temas, né, relacionados às questões ambientais de forma leve, né, didática. Aqui, né, no podcast, o grande desafio é a gente trazer ciência, né, trazer informação embasada, e deixar isso de num linguajar mais palatável, né, para as pessoas que não são da área da saúde, as pessoas leigas, né, para que possam entender e aplicar nas suas vidas. Eu acho que trazer um professor universitário, né, assim, o auge disso, né, trazer alguém que está lá dentro, pesquisando, estudando, ministrando aulas, né, para as pessoas que estão se formando na área da educação física, do esporte, então trazer você aqui foi realmente muito legal, Casar. Obrigado por ter aceitado, né, esse convite. Mais uma vez, parabéns por ter se tornado professor da casa. É muito legal, eu respeito muito os professores mais antigos da Escola de Educação Física da USP, são professores incríveis, né, mas é muito legal ver que a coisa está se renovando e pessoas ali da minha geração ocupando o espaço lá dentro. Isso é muito bacana e eu tenho certeza que só tem a agregar. Valeu, Casa, obrigado. Valeu, eu que agradeço o convite de vocês, fico feliz com as palavras também, porque, pô, às vezes eu falo, meu, tô do lado de pessoas que eram referência para mim agora, né? Então, eu tenho que representar também. Mas muito obrigado pelo convite, gostei bastante de falar com vocês. E eu acho que, meu, cada tópico daqui, dessa nossa conversa, caberia um programa. Sim. Então, acho que se a gente se estendesse um pouquinho mais no calor, dava um programa. Se a gente se estendesse um pouquinho mais na altitude, dava um programa. Então, tô aberto aí, se vocês quiserem conversar mais alguma vez. E pode deixar que, quando sair meu estudo do pós-doc, eu mando pro Murilo, mando para você, André, e a gente faz uma nova conversa aí. Muito e, bom. Casa, assim como... alguns professores aí da casa foram referências para você, tenho certeza que você vai ser referência para muitos aí novos que estão ingressando, estão aí nos seus primeiros anos da faculdade, então isso é muito legal. Parabéns aí. Eu espero. Isso aí. Bom, valeu, gente. Obrigado Bom pelo demais. convite. Então, corredores e corredoras, encontre o seu motivo para continuar correndo. Nos encontramos no próximo quilômetro 41. Valeu, André. Valeu, Murilo. Valeu, até. Valeu, Tchau. tchau. Se você gostou desse episódio e se o podcast Quilômetro 41 ajudou você nessa sua jornada como corredor, deixe qualquer quantia no nosso Apoia-se. É por meio dos nossos apoiadores, que inclusive os nomes estão aparecendo aqui ao lado, que este projeto é sustentável.
A gente tem uma meta, estamos muito longe de atingir essa meta, mas você pode fazer a diferença com o valor que couber no seu bolso. Ao se tornar apoiador, você terá acesso aos nossos episódios bônus mensais, você terá acesso ao nosso grupo fechado, o Pelotão Quilômetro 41, e principalmente você estará contribuindo para que este projeto 100% independente, que busca trazer conteúdo científico para tornar sua jornada como corredor melhor, continue, para que ele não acabe. Então, se não for fazer falta para você, considere se tornar apoiador. Muito obrigado.